Também Eu Tô Na Vida. Escreve tudo juntinho. Se você ainda não está lá, pode ir lá para acompanhar a transmissão ao vivo, participar junto com a gente. Tem a pesquisa lá no Instagram, no Facebook também. Você pode participar e, claro, pode participar através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Todos os dias, um tema diferente, um tema atual e polêmico, né, Cláudio? É isso aí, Simone. Estamos aqui juntos para mais uma vez, para mais um debate. Os debates têm, graças ao bom Deus, crescido, graças à ajuda dos nossos ouvintes. Ontem tivemos um debate espetacular e cada dia mais tem crescido. E eu quero agradecer a todos vocês que são ouvintes da Rádio Vida, vocês que nos ouvem através do Vida Play, que é o nosso aplicativo, através do vidafm.com.br, que é o nosso site, através dos 96,5 da Rádio Vida, em todos os canais, YouTube, Facebook, Instagram, tem crescido. Ontem cresceu demais aí o acesso ao nosso canal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês têm sido fundamentais para o crescimento do que nós temos trabalhado na rádio, principalmente dos debates, né? Os debates que têm como função esclarecer o povo de Deus. Nós temos esclarecimento de vários assuntos, incluindo os assuntos do nosso dia a dia, incluindo assuntos bíblicos, assuntos relacionados à família, que, aliás, é o assunto que nós vamos debater hoje, Simone. Sim, é o tema família, bem dizer, né? Porque falando de divórcio, vamos falar de um casal, de uma família que se formou e que, infelizmente, acabou, né? Com o divórcio. Exatamente. E tem até um caso, Simone, recente, que a gente tá aí nas mídias, o pessoal tá comentando bastante, que é o caso da deputada federal Flor de Lis, que inclusive é evangélica, se elegeu exatamente pelo fato de ser muito conhecida como cantora, e que recentemente vem à tona aí a informação de que ela teria matado o marido, né? Está em investigação. Mandado matar, né? Exatamente. O Conselho de Ética da Câmara Federal agora vai reabrir os seus trabalhos exatamente para analisar o ocorrido com a Flor de Lis, que nega, mas todos os indícios, toda a investigação direciona para ela ser a mandante do crime, inclusive envolvendo os filhos no processo. Então, será que no caso dela, o divórcio não teria sido uma melhor solução para isso não acontecer? Então esse é o ponto que nós vamos tratar no programa de hoje. Um outro dado interessante é que em maio deste ano, maio de 2020, foram 4.471 processos de divórcio. 4.471. Em junho, pulou para 5.306. Ou seja, uma diferença, um aumento de 835 divórcios. E aí fica até a pergunta, né? Será que o confinamento, esse período de pandemia, as pessoas em casa, tem aí estudiosos, pessoas que são ligadas aí na sociologia, dizendo que este período está aumentando o número de agressões e o número, inclusive, de divórcios. Verdade. Por que será, né? Será que não estão se aguentando dentro de casa, né? Ou seja, quem ama, acho que aguenta um ao outro, né? Não tem esse negócio de ficar brigando. O que eu ouvi um especialista comentando é o fato de que a pandemia, ela não gerou o divórcio, ela apenas demonstrou aquilo que já estava acontecendo. Ou seja, pessoas que estavam dentro da mesma casa, mas que já estavam separadas, ou seja, viviam apenas de corpo presente ali, separados sem falar um pro outro. Mas eu já me separei de você, mas eu não vou dizer nada. Porque eu saio de casa às 6 da manhã, 7 da manhã, vou embora pro meu trabalho, volto 10, 11 horas da noite, durmo e vai tocando a vida, por causa dos filhos e assim por diante. Com a pandemia, o camarada teve que ficar em casa. Aí as crises aumentaram, o número de agressões a mulheres aumentou nesse período e automaticamente o número de divórcios. Isso, infelizmente, né? Ou seja, tá em casa, tá em contato constante com a pessoa, de repente, não gostei disso, não gostei daquilo, já era uma briga. Ou seja, já tinha uma crise ali que talvez eles mesmos... Já estava instalada. E aí a questão que fica para nós é o fato do meio cristão, do meio evangélico, porque antigamente, eu vou dizer antigamente, não sou tão velho assim, né? Mas antigamente era mais raro, era mais difícil você ouvir falar de pessoas evangélicas que se divorciaram. Hoje temos casos de pastores, de líderes, ou seja, o negócio está se alastrando. Então o nosso tema de hoje é: o cristão, ele pode se divorciar? O caso da Flor de Lis aí acaba denunciando isso. A gente vai ter até um áudio que nós vamos ouvir de um promotor, em que o promotor diz que acharam uma mensagem no celular dela, onde ela diz assim: divorciar eu não posso, porque vai causar escândalo. Caramba, então quer dizer, divorciar eu não posso, porque vai causar escândalo, então eu mando matar.
que aí tá resolvido o não problema. Não é pior, né? O escândalo agora, né? Eu acho que é pior. E queira ou não, se ela divorciasse, ela não podia casar de novo. Como agora o marido morreu, pode casar então de novo. Agora pode casar de novo? Como é que fica isso? Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Entra lá, estamos ao vivo transmitindo. Nós queremos aí a sua participação. Acabei de me ver ali na tela, muito legal. Então você que está nos ouvindo pelos 96,5, pelo Vida Play, entra agora aí no YouTube, Facebook e Instagram para você participar conosco do debate de hoje. O cristão, ele pode se divorciar e você também pode mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp, em áudio ou em vídeo. Claro, pode mandar pra gente, que inclusive se você tiver uma experiência, passou por isso, conta pra gente também. 12997472010, manda seu áudio, sua mensagem de texto ou vídeo. Lembrando que sempre o vídeo tem preferência, né, Cláudio? E grava de ladinho. Exatamente, de ladinho. É na horizontal que fica melhor pra nós. Se não der, grava na vertical mesmo e a gente vai colocar no ar do mesmo jeito. Deixa eu aproveitar que já começar logo no começo do programa, tirar um barato aqui do Rufus Godoy. O Rufus Godoy é um sarro. Ele mandou aqui uma mensagem dizendo assim: tá elegante, hein, Cláudio? E ontem o Rufus, eu não vi, minha esposa depois comentou. Durante o debate, ele falou assim: o Cláudio não faz tatuagem não, mas o cabelo e a barba tá na régua. Tá na... Bem... Então o Rufus é um figura. Deus te abençoe, viu, Rufus? Obrigado pela sua participação aí. Eu amo a participação de todos vocês. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso debate de hoje. Está comigo aqui hoje, ao meu lado esquerdo, o pastor Luciano Scala, ao meu lado direito, o pastor Nicolas Borges e virtualmente o pastor Klaus Piragini, que vão participar conosco hoje falando aí sobre o nosso tema de hoje. E no terceiro bloco nós teremos a participação da pastora Suênia, que também vai falar, uma mulher, né, falando sobre o assunto, falando sobre divórcio. Então vamos lá, eu começo então com o pastor Luciano Scala, que está ao meu lado esquerdo. Pastor Luciano Scala, já mais do que conhecido, já tem trafegado aqui com a gente há um bom tempo, então evita aí, é desnecessário apresentações. Satisfação tê-lo novamente. 1 minuto e meio para suas considerações iniciais, pastor. Muito bem, bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesta manhã, mais uma vez, para nós partilharmos de um tema tão espinhoso, mas é um tema necessário de nós abordarmos, né? Ainda mais numa época onde nós temos ouvido falar de tantos divórcios acontecendo dentro da igreja. Então nós vamos falar sobre este assunto. Espero, através dos textos bíblicos que eu vou apresentar aqui, juntamente com os demais pastores, que nós possamos iluminar essa nossa reflexão e ajudar a cada ouvinte a tirar sua conclusão no final do debate daquilo que nós vamos apresentar aqui dentro dos argumentos para falar acerca do divórcio do cristão. Maravilha. Sua opinião inicial, permitido o divórcio? A minha opinião inicial, eu vou trabalhar a ideia de que o divórcio é permitido dentro de algumas condições, segundo a própria palavra de Deus. Maravilha. Vamos então à internet, pastor Klaus Piragini. Olá, pastor, tudo bem contigo? Olá, meu amigo, pastor Cláudio Apolinário. É um privilégio estar aqui, é um privilégio poder participar desse debate mais uma vez da Rádio Vida. Poder encontrar o pastor Luciano, acho que conheço a mãe dele há muitos anos, né? Quando eu era garoto, começando o ministério, eu conheci a mãe dele. E esse é um privilégio estar aqui com vocês e falar desse assunto tão importante que é o divórcio, né? Muito difícil. Maravilha, saudades de ter o senhor aqui conosco, pessoa que a gente aprendeu a gente aprendeu, a gente aprendeu aí a admirar. 1 minuto e meio então, pastor, para suas considerações iniciais sobre o tema de hoje. O divórcio é um assunto que a gente tem muita dificuldade de tratar na igreja por causa da banalidade, né, que a nossa geração tornou esse assunto, né? Pessoas se separam por motivos... Eu já vi gente se separar porque não gostava do arroz da esposa, né? Coisas banais. Mas a gente tem que entender que o coração do homem também endurece e às vezes o divórcio pode ser, sim, um escape, uma bênção, né? Eu tenho uma experiência pessoal com isso, onde que o divórcio foi uma bênção para a minha família, né? Essa é a minha consideração inicial. Maravilha, as considerações iniciais estão sucintas. Pastor Pastor Nicolas, até 1 minuto e meio para suas considerações. Olá, Cláudio, bom dia a todos que estamos ouvindo, ao pastor Luciano, pastor Klaus. Realmente essa questão do divórcio, a Bíblia apresenta algumas
ocasiões, algumas concessões em que o divórcio se torna uma opção viável, mas o divórcio nunca deve ser uma opção normal para o crente. De antemão, eu já digo que essa história aí de o divórcio foi uma bênção e tal, que o pastor Klaus comentou, não sei qual que é a experiência que ele vai comentar, né? Mas eu tenho muita dificuldade com uma frase dessa, porque o próprio Senhor fala em Malaquias que ele abomina o divórcio. E o texto bíblico é claro que a questão do divórcio no Antigo Testamento, quando tentam questionar Jesus a respeito disso, mostra que esse não é o plano de Deus para o casamento. Então eu acredito que o divórcio nunca deve ser uma opção normal para o crente. Existem algumas exceções que a Bíblia coloca, duas exceções que a Bíblia coloca, e são as duas únicas exceções que a Bíblia aponta. E eu acredito que, na verdade, Cláudio, o divórcio seja um exemplo, em primeiro lugar, da falta de conhecimento bíblico do evangelicalismo brasileiro e de um hedonismo que existe dentro da igreja, escondido por trás daquelas frases do tipo: você tem o direito de ser feliz com quem você quiser, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a gente falando isso sobre recasamento, que é uma vergonha, uma banalização do casamento. E a gente percebe que a validade daquele princípio de onde passa boi, passa boiada, porque, como você mencionou, anos atrás o divórcio era impensado na igreja cristã. Era uma coisa, dentro da igreja brasileira, totalmente absurda. E hoje é uma coisa normal e até incentivada por pastores, algo que a Bíblia condena e que, infelizmente, muitos pastores vivem divorciados, não podendo mais ser pastores, mas ainda otorgando esse título para si. Maravilha, então são aí as considerações iniciais dos nossos convidados. Nós vamos agora ouvir um compilado, não é um compilado jornalístico, mas um compilado de opiniões. São opiniões complementares a respeito do divórcio. Inclusive, nesse compilado, inicia aí com o Sérgio Lopes Pereira. Ele é promotor de justiça, responsável pelo caso da cantora e agora deputada Flor de Lis, e ele diz que foi encontrada então essa mensagem, né? Logo no início das investigações, foi encontrada no celular dela uma troca de mensagens de celular em que ela dizia: separar dele eu não posso, porque vai escandalizar o nome de Deus. Só que aí acabou matando o camarada. Então são várias considerações. Tem a Cristiane Santos também, que é palestrante, jornalista, a Ricardo Lima, que é bispo, e ele também diz que devemos lutar pelo casamento, e também da Helena Tanuri. Vamos ouvir os áudios e voltamos em seguida. Nos autos do celular que a gente apreendeu com ordem judicial, fala da seguinte maneira, né? Fazer o quê? Separar dele eu não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então resolve matar. 96.5 Debate da Vida. Nas minhas andanças pelas igrejas, dando palestra, chegou uma senhora que ela estava há 5 anos com o esposo, sendo traída por ele. Ela já havia perdoado na primeira vez e ele continuava traindo ela. E ela esperava um milagre de Deus. Só que a situação estava se agravando de uma tal forma, eu falei: a irmã acha prudente a irmã continuar com esse homem? Foi a primeira vez que eu aconselhei uma pessoa a se separar. Falei: ele pode colocar uma enfermidade na senhora, a senhora sabe que ele está com a senhora e está com a outra. Então, nesse caso, baseada na Bíblia, né, em Mateus 19, em caso de traição, é um casamento que já não tem como sustentar, né? Eu acredito que essa mulher, ela tem como sim recomeçar a vida dela novamente. Vida FM. Jesus, ele deixa muito claro que o divórcio, ele biblicamente está amparado por 2 razões. Primeiro, pela dureza do coração do homem. E segundo, em caso de adultério. Na igreja de Cristo, nós cremos em restauração, em perdão e arrependimento. Nós devemos de lutar pelo casamento, não devemos abandonar a família, devemos orar, clamar. Agora, se de tudo não tiver mais jeito, buscou aconselhamento, foi à igreja, teve acompanhamento pastoral e não houver jeito por tudo isso que nós colocamos, aí sim a pessoa se divorcia. 96.5 Debate da Vida. Tem igrejas mudando o estatuto,
para que o divórcio, então, seja instituído dentro da igreja. O divórcio é uma tragédia, gente. Ele continua não resolvendo nenhum problema. Mas acontece que nós estamos banalizando. Ah, mas a pasta de dente aperta embaixo, ele aperta em cima, vamos divorciar. Ah, mas ele grita, ele solta pum na minha frente, vamos divorciar. Esse é um mundo nojento que a gente está querendo imitar? Sério? Esse é o padrão que a gente está deixando entrar sutilmente na nossa casa pela novelinha, pelo filminho de Hollywood. Rapaz, se soltar pum der divórcio, lascou. Se soltar pum der divórcio, lascou. Mas vamos lá. Temos aí então as considerações que foram feitas. Uma das considerações aqui feita pela jornalista Cristiane, ela menciona o fato de a mulher estar sendo traída há 5 anos e ela esperando o milagre de Deus. Eu acho que nesse caso não há nem dúvida, né? Ou seja, todos aqui acho que vão concordar que nesse caso o divórcio está mais do que consolidado na palavra de Deus, que em caso de adultério, e aí não é nem um adultério comum, é um adultério contumaz, né? O camarada continua na prática do adultério, essa mulher está absolutamente livre para se divorciar. Mas aí eu volto no caso da Flor de Lis, em que acha uma mensagem: fazer o quê? Não posso separar porque vai escandalizar o nome de Deus. E acabou matando. Será que nesses casos, vou usar a pergunta da Simone, será que nesses casos não teria sido melhor que essa mulher se divorciasse? Porque acabou agora indo para um assassinato e assim por diante? É apenas uma pergunta para efeito de fomentar o nosso debate. Bom, então eu volto, recomeço agora com o pastor Nicolas, que terá aí até 3 minutos para fazer a sua explanação sobre este assunto. Bom, em relação a esse episódio aí dessa mulher, né, eu acho que talvez em primeiro lugar o que falte para ela seja conversão, não é nem questão de a gente falar de divórcio, do que aconteceu, é questão de conversão, de entendimento bíblico. Eu conheço pouco dela, mas assim, do pouco que eu já vi, eu já percebi que acho que essa mulher não tem conhecimento bíblico nenhum, não sei nem se ela é crente. Então, acho que é um caso totalmente diferente do ideal bíblico. Agora, é importante a gente fazer algumas considerações aqui, Cláudio, como eu já comentei, do que o divórcio representa para o povo de Deus hoje, né? Como eu já disse, representa uma falta de conhecimento bíblico muito grande, representa um hedonismo exagerado, as pessoas têm uma busca pela felicidade, pelo prazer, em termos doentios, níveis doentios. A gente percebe que ao longo da história da nossa legislação, houve aí até 1977, era difícil, ou se não impossível, você ter o divórcio. Você teve depois a implementação da separação, depois você teve algumas facilitações em 1988, 2010 você teve mais facilitação ainda, e hoje você consegue pedir o divórcio, acho que até virtualmente, se não me engano. Então você tem o Estado facilitando essa prática, o que representa uma banalização do casamento. Você também percebe, dentro desse assunto, uma baixa moral dos líderes evangélicos brasileiros. Você tem muitos pastores recasados, divorciados e recasados, claramente contrariando as instruções, os critérios pastorais de 1 Timóteo, de Tito, onde diz que o pastor deve ser esposo de uma só mulher, onde obviamente o recasamento então é reprovado. O camarada é divorciado, é evidente que ele não governou bem a própria casa, portanto não pode governar a casa de Deus. E a gente percebe nesse meio todo uma deturpação da instituição do casamento. As pessoas não casam mais visando a refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. As pessoas não casam mais tentando fazer o outro cônjuge satisfeito. As pessoas casam para se satisfazer. As pessoas deturpam a instituição do casamento, achando que isso é uma coisa banal, é juntar escova de dente. Então acabam confundindo concubinato com casamento, e você tem a fornicação sendo uma prática validada nesse meio. Aí depois que casa, fala que o casamento não deu certo, que era melhor ter ficado fornicando. Então você tem uma deturpação do que é o casamento à luz da Bíblia. Você tem uma deturpação dos papéis do homem e da mulher dentro de casa, porque muitas vezes o casamento acaba, não porque acabou o amor, mas porque o homem foi um banana, não soube se comportar como homem, e a mulher se tornou líder da casa, algo que evidentemente a Bíblia condena. E você tem um efeito que os crentes não percebem, que é a destruição da família tradicional.
O mundo, como mencionei a legislação aqui, o avanço disso, o mundo quer destruir o conceito de família de acordo com o que a Bíblia coloca. E a banalização do casamento e a facilitação do divórcio, todos esses conceitos acabam por destruir o núcleo da família tradicional. É só a gente ver que qualquer estudo aí estatístico mostra o número de casamentos, entre aspas, né, de pessoas do mesmo sexo crescendo. Então as pessoas têm feito uma verdadeira bagunça nesse campo, e eu tenho certeza que é por isso que as nossas igrejas estão fracas, um dos motivos, né, pelos quais as nossas igrejas estão fracas e o nosso país caminha a passos largos na imoralidade. Maravilha. Pastor Klaus Piragini agora fará sua consideração. Deixa eu apenas ler aqui a consideração de um ouvinte dizendo assim: a Flor de Lis disse ao Cabrini que não mandou esta mensagem, que o celular dela era comunitário e que se fosse para divorciar não teria problema. Irmão, veja, eu não vi a entrevista no Cabrini, mas uma pessoa que está sendo acusada de assassinato, ela vai inventar qualquer coisa. O celular é da pessoa, o celular nosso é de uso pessoal. Como assim o celular era comunitário? Todo mundo usava? Uma deputada federal? Não me parece fazer muito sentido, né? Ou seja, nada mais é do que uma desculpa para justificar, que fala, não fui eu, foi outra pessoa tentando me incriminar. Aí vira a teoria da conspiração. Bom, as investigações vão caminhar em frente, né? A gente só está utilizando o caso dela aqui como pano de fundo. Pastor Klaus, 3 minutos para sua explanação. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar assim, com esse tipo de atitude do Nicolas. Assim. Eu tenho muita dificuldade disso, inclusive em debates. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de superioridade, né? De achar que a gente tem as respostas para tudo, que a gente sabe como vai resolver cada problema da vida, e que é muito fácil, a gente estabelece uma lei e tal, e a gente vai seguir essa lei, e isso vai acontecer. A minha primeira palavra, eu não disse que a gente tem que banalizar o casamento, não é nada disso. O que eu disse é que existem situações que a gente precisa entender que o coração do homem endurece, como todos esses convidados aí do Cláudio falaram, né? E a gente acaba trazendo um peso e usando textos que nem o Nicolas usou de Malaquias, que ele esquece o texto de Esdras, que é no Velho Testamento também, que Esdras mandou o povo se separar das mulheres que não eram da parte de Deus, do povo de Israel, e ali teve um divórcio em massa, né? Famílias foram destruídas, que é uma questão que se discute até hoje, por que foi feito isso, por que estudiosos tentam entender, e outros textos da própria Velho Testamento, onde que Moisés estabeleceu a lei do divórcio. É claro que Deus odeia o divórcio, é óbvio isso, você não tem nem que discutir, não precisa nem estar aqui para discutir que Deus odeia o divórcio. Agora, a questão é que o problema é o coração do homem. O problema é que existem famílias, por exemplo, que na prática pastoral a gente vai encontrar na vida, onde as mulheres apanham dos maridos. E você conversa com esses maridos, você chama a polícia para eles. Ou se você preferir, posso falar isso que eu tenho experiência com isso, muita, de pais que abusam dos seus filhos. E que você tem que chamar a polícia pro cara, porque o cara está abusando sexualmente dos seus filhos. Pais que abusam de crianças de 2 anos de idade, de 1 ano e meio. Eles não são cristãos. Eu concordo com você que eles não são cristãos. E nesses casos a gente tem que declarar, não só por causa do adultério, mas por uma questão de consciência cristã também, né? Eu acredito também que quando a gente fala sobre essa questão de que a gente vai resolver todos os problemas e que a gente vai conseguir solucionar todos os problemas de uma família, existem realmente as igrejas fracas, mas eu falo pela minha. Eu posso falar por aquilo que eu ministro, aonde eu estou. Eu não posso falar pelos outros. E por onde eu ministro, eu creio que lá a gente tem feito melhor pelo casamento, porque até os nossos índices de divórcio lá é mínimo. Tem anos que não tem nem divórcio na igreja. É uma igreja grande. Então, assim, a questão é que existem considerações, que nem o caso da Flor de Lis, eu ia contar a minha experiência. Eu sou filho de pais separados. Meus pais nasceram na Igreja Batista, foram fundadores da IBAB. Foram criados dentro da igreja, de 2 gerações. Minha mãe teve uma síndrome psicótica, foi internada no hospital psiquiátrico. Ela começou a agredir o meu pai começou a agredir minha mãe. Foram procurar ajuda médica naquela época, em 1977. O Nicolas falou isso, mas eu acho que ele não tinha idade ainda para viver nessa época. As famílias não se separavam porque não podia tirar a lei, mas não moravam mais em casa. Eles moravam separados, eles moravam
às vezes na mesma casa, mas não compartilhavam um quarto. O índice de amantes, por exemplo, era altíssimo. As pessoas ficavam com 2, 3 mulheres e voltavam para casa. Então, a realidade que eu vivi foi assim. Eu amava meu pai, amava minha mãe, mas enquanto eles viveram juntos e se agrediam, e minha mãe não pôde buscar tratamento, porque ninguém acreditava no meu pai que a minha mãe estava doente. Meu pai falava, olha, ela está doente. Naquela época, ser bipolar não era que nem hoje, que todo mundo conhece a situação. Naquela época ninguém conhecia. Então, quando meu pai sai de casa, há um resgate espiritual na minha família. Eu volto a buscar a Deus, assim, porque eu era muito pequeno, mas meus irmãos voltam a buscar a Deus de uma maneira diferente. E a minha casa, que era para ter sido uma casa que acabaria em morte, né? Meu irmão se torna pastor, eu me torno pastor, e todos nós vamos lutar pelas famílias, com casamentos sólidos. E uma das coisas que eu aprendi, que foi muito duro viver sem um pai dentro de casa, foi muito duro crescer na adolescência sem ter um pai para procurar, foi que se meu pai tivesse estado dentro de casa, eu teria adoecido. Então, assim, são casos que a gente não consegue prever, né? Eu lembro de uma vez estar lendo um livro assim, pastor, Culpa e Graça. Ô, pastor, como já deu o seu tempo, só pra gente pular pro Luciano Scala, já o senhor volta novamente, pode ser? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Tá bom, Pastor Luciano, 3 minutos para sua explanação. Muito bem. O divórcio, ele é de fato algo que Deus abomina, né? A gente lê, por exemplo, o texto de Malaquias, isso fica muito claro. Jesus, quando foi questionado acerca disso, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. E aquela passagem de Deuteronômio 24, quando se fala acerca da carta de divórcio, ali dá a impressão que qualquer motivo a pessoa poderia se divorciar, que o homem poderia, por exemplo, deixar a sua mulher. Então Jesus, ele foi questionado justamente nisso, para ver qual que seria o seu posicionamento, se ali ele colocaria alguma coisa que iria infringir a lei e aí ser questionado em diante. E Jesus foi claro. Mateus 19, ele se posicionou de forma muito clara. Ele fala acerca da dureza do coração, ele fala que o casamento era para ser algo perpétuo. Porém, ele vai colocar essa questão do adultério. Ele vai falar acerca da porneia, né? Ele vai falar sobre esse erro que pode acontecer. E nesse caso ficou muito claro, né? Na fala de Jesus, quando a gente lê o texto de Mateus 19, ele vai dizer claramente que no caso do adultério não existe algo que possa impedir. E depois a gente tem o texto de Paulo, que é um texto também que fica também bem claro, a fala de Paulo no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. O interessante é que naquele texto, ele fala sobre o abandono, né? E o abandono, às vezes nós temos uma compreensão dessa ideia de abandono como simplesmente a pessoa sair de casa, né? Mas existem outras maneiras de nós entendermos a ideia do abandono. Isso é algo que a gente pode pensar nessa manhã, colocar aqui para os pastores. De repente a gente pode pensar acerca disso. Será que, por exemplo, um homem que agride a sua esposa em casa, será que ele não é já um abandono nesse caso, né? Então são questões que nós podemos levantar. Biblicamente nós temos essas duas condições. Eu acho que o texto de Mateus 19 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 7 não fica dúvidas, né? O pastor Klaus citou um texto lá de Esdras. E ali em Esdras também foi uma outra situação, quando o próprio Deus deu essa ordem, que as mulheres estrangeiras fossem mandadas embora com seus filhos, né? Ali era uma ideia de uma teologia exclusivista, onde apenas os judeus teriam direito, né, à terra, às coisas de Deus. E a gente percebe que lá Deus foi radical. Que todas possam ir embora com seus filhos. E é justamente isso que o pastor Klaus colocou, foi um divórcio em massa. Então eu particularmente não tenho problema de lidar com uma questão como essa, não tenho problema no sentido de enxergar clareza dentro dos textos bíblicos. É claro que a gente na prática pastoral, no cotidiano, a gente tem dificuldade de aconselhar uma pessoa quando chega no nosso gabinete com uma questão de divórcio. É algo muito complicado, é algo que realmente eu entendo que fere, mas é uma realidade atual. É uma realidade. Então nós temos alguns casos que não deve ser colocado, a fala do pastor Klaus, se colocar uma régua
e se determinar, porque existem casos. Nós podemos colocar aqui de um homem que, por exemplo, ele é um traficante, de repente pode colocar uma pessoa que tem uma violência com o filho. Então são várias questões que a gente não pode simplesmente colocar numa regra e dizer pode e não pode. Eu acho que cada caso deve ser pensado de forma individual. Maravilha. Nós vamos então ao intervalo comercial e nós já voltamos com o nosso debate. Eu quero pedir a você que está nos ouvindo, principalmente você que está nos acompanhando através do YouTube, Facebook, Instagram, especificamente no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilhe para mais pessoas. Se você está nos ouvindo pelos 96,5, até através do WhatsApp, mande para o seu pastor, mande para os membros da sua igreja, para as pessoas acompanharem. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que está nas igrejas, não tem como nós negarmos. Nas igrejas hoje, muitas pessoas se divorciando, inclusive mencionado aqui pelo Nicolas, eu também mencionei no início do programa, de que pastores estão se divorciando. Então é uma realidade hoje no Brasil. Pastores se divorciando e casando novamente, inclusive. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então mande a mensagem para as pessoas, para que todos possam participar, estar conosco aí no YouTube. Aqui tem um debate à parte que sempre rola aqui. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Eu acabo acompanhando mais pelo YouTube. Então nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já, enquanto você faz esse trabalho de divulgar o programa. Vamos lá. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da vida 12-9747-2010. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa e sem perfil. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. A vida é tudo de bom e atenção você que tá ligadinho aqui na Rádio Vida. Cláudio, tem um recado, né? Pessoal, na realidade é o seguinte, a gente vive um momento bastante difícil. Na realidade, durante toda a história de vida da gente tem altos e baixos, né? Então a gente sempre vive momentos em que a gente passa por dificuldades. E tem algumas oportunidades que nós precisamos aproveitar. Ou seja, oportunidades... Tem um ditadinho que meu pai usava, que ele dizia o seguinte: cavalo só passa arriado uma vez. Ou seja, a lógica desse ditado existem oportunidades que você precisa aproveitar e agarrar essa oportunidade. Então hoje eu quero apresentar para você uma oportunidade para que você ganhe dinheiro. No momento de crise, no momento difícil, deixa eu te fazer uma pergunta retórica aqui. Tá precisando de dinheiro? Eu vou garantir que todo mundo vai dizer, eu tô precisando de dinheiro. Então preste atenção, daqui a pouquinho, no próximo break, eu vou te apresentar uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Você já ouviu falar da Touros, né? A gente falou aqui sobre a Touros inúmeras vezes, que é uma associação de proteção veicular. E agora chegou o momento de você se tornar um assessor, se tornar um representante, se tornar alguém que vai disponibilizar este serviço para todas as pessoas que você conhece. Então no próximo break eu vou falar sobre esta oportunidade. Então já pegue papel e caneta, você vai mandar uma mensagem dizendo que você quer ouvir falar sobre essa oportunidade, não paga nada, né? Então você quer ouvir falar sobre essa oportunidade e na próxima semana nós já teremos reuniões para te apresentar esta oportunidade de você ganhar dinheiro com proteção veicular. Então preste atenção no próximo break, porque esse recado não fica somente nesse. Eu tenho algo fantástico para você. No próximo break a gente fala sobre isso. 96.5 Debate da Vida. Debate da Vida, claro, está de volta. Você participou já com a gente? Ainda não? Então corre lá que dá tempo para você participar pelo 12997472010. Manda seu vídeo. Estamos perguntando, o cristão pode se divorciar? Conta pra gente aí se você tem alguma experiência. Pode mandar o seu vídeo através do nosso WhatsApp da Vida e, claro, também participar da pesquisa no Instagram e no Facebook. Eu tô na vida. Tudo juntinho. Falando em pesquisa, Cláudio, como tá
tá a pesquisa, hein? Vamos lá. Nós temos uma pesquisa aqui, temos o resultado da pesquisa e que talvez, eu vou levantar a bola pro pastor Nicolas chutar, embora eu tenha um certo medo de levantar a bola para ele chutar, porque ele chuta bem, né? Mas vamos lá. O resultado da pesquisa talvez já seja resultado desta banalização que ele comenta, porque o resultado está dando 85% sim e 15% dizendo que não. Ou seja, 85% no Facebook considerando que sim, é possível, o crente pode se divorciar. No Instagram, 77-23. Ou seja, 77% dizendo que sim, que pode se divorciar em algumas situações, e 23% dizendo que não, em hipótese alguma. Então, será que esta banalização comentada pelo pastor Nicolas já não está fazendo com que a mente se cauterize, as pessoas digam assim, não, pode, tá tudo certo, vamos levando. Então esse é o resultado prévio aí da nossa pesquisa. E temos ouvintes, Simone, participando conosco. Isso, temos sim. Eu já fico, quando eu vejo aqui assim, pastor, eu já fico feliz, né, de ver a participação dos pastores conosco. Pastor Gerson, lá de São José dos Campos, participando da nossa opinião. Temos 2 ouvintes, né? Na verdade, temos 2 ouvintes e um vídeo ouvinte. Então vamos primeiro para os ouvintes, depois para o vídeo ouvinte. O vídeo ouvinte já está pronto? Já está pronto? Então, eu falei que eu ia privilegiar, então? Né? Então eu privilegio. Então, primeiro o vídeo ouvinte e, na sequência, o rádio ouvinte dando a sua opinião. Se você quiser participar também conosco, mande o seu áudio, mande o seu vídeo para o WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010. 99747-2010. Participe conosco e já vai. Você tem que mandar o vídeo e aí já vai lá pro YouTube para você ver o seu vídeo, né? Então vamos rodar agora o vídeo aí do Amauri de Caçapava. Eu acho que depende muito da situação, né, que leva a esse tipo de prática, né? Quando se há assim, traição de ambas as partes, eu acho que primeiro, antes de tudo, tem que se conversar, né? Conversar e ver se consegue chegar a um perdão de ambas as partes para que não chegue a esse ponto. Mas se não houver, eu sou a favor, sim. Amém? Deus abençoe. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Eu acho que depende da situação, pastores. Depende da situação, o divórcio é aceito, sim. Violência doméstica, traição. Eu creio sim que Deus não é ignorante como a gente é, não. Muitas das vezes as pessoas acham que a pessoa tem que suportar viver junto, apanhando, tomando soco, não só da parte do marido, mas como também da mulher. 96.5 Debate da Vida. Eu tenho uma dúvida, eu sou o Pedro aqui de Guarulhos, se a mulher que for agredida, se ela poderá casar novamente. Olha, então tá aí as opiniões dos nossos ouvintes. A Mauri de Caçapava, obrigado pela sua participação. A Mauri sempre bonitão, lá tava lá com o seu Ray-Ban, né, lá no tratorzão, trabalhando. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua participação e também a participação aí do pastor Gerson e do Pedro de Guarulhos, que mandaram áudios. Temos aqui opiniões por digitação, né, mandaram ou Facebook, Instagram, YouTube também, através do WhatsApp. Eliane Elias, claro que sim, a Bíblia prevê o divórcio. De Jair Ferreira, claro que pode se divorciar, só não casar de novo. Quero ver achar base bíblica para o segundo casamento em Mateus 19, versículo 6 ao 9. Paulo César, quando a pessoa sai de casa por não aguentar mais as brigas e injúrias, eu sou a favor. Então tá aí a opinião do Paulo. Rosimeire Dias, a Bíblia não nos impede de divorciar, mas casar novamente só em caso de imoralidade sexual ou morte do cônjuge. Eu não posso simplesmente eu não posso simplesmente achar que não amo mais meu marido e me divorciar. A Bíblia é bem clara quanto aos motivos que podem levar ao divórcio. E a última que eu vou ler agora, a Simone Barueri de São Paulo. Fui casada há 20 anos e descobri uma traição. Perdoei e tentei restaurar meu casamento. Ele continuou me traindo e ficou pior. Morava em uma casa cedida pelos pais dele, tive que sair da casa sem nada, foi horrível. Hoje estou bem e sozinha, e ele foi morar com um amante, foi péssimo para os meus filhos, eles sofrem até hoje, é muito triste o divórcio. Então tá aí a Simone de Barueri.
Bom, eu volto então com os nossos convidados de hoje. Peço então que coloque todos na tela. Já estão? Ótimo, então todos na tela aí participando, para nós agora fomentarmos o nosso debate com base naquilo que nós vimos até agora. Temos perguntas de ouvintes, temos considerações de ouvintes, inclusive as colocações dos próprios debatedores que foram feitas aí no primeiro bloco do nosso programa. Então abro o microfone para que todos falem. Menciono aqui o caso citado pelos nossos nossos ouvintes que mandaram áudio, até o áudio do pastor Gerson dizendo: Deus não é ignorante como nós somos. Levanto aí para vocês, quem quiser iniciar, fiquem à vontade. Bom, Cláudio, uma coisa que a gente percebe nesses debates em cima desse tema é que as pessoas, os crentes, querem transformar a exceção na regra. Então a gente debate, e isso é até pelo formato do tema, né? A gente debate sobre o divórcio e não sobre o que é o casamento. A gente faz o caminho reverso. Então os crentes não têm mais uma teologia bíblica do casamento consolidada na sua cabeça. Isso porque as igrejas abandonaram a pregação expositiva, as igrejas abandonaram a pregação da palavra de Deus e agora falam só invenções. Então, quando passa-se por uma crise conjugal, quando se passa por um problema no relacionamento, a opção que as pessoas têm é o divórcio, porque é a única coisa que elas conhecem, porque na igreja elas não têm instrução a respeito disso. Então, o que a gente percebe é os crentes transformando a exceção em regra, e a Bíblia não faz isso. A Bíblia apresenta, como o próprio Senhor Jesus fez, foi o que o Luciano comentou, o próprio Senhor Jesus respondeu ao questionamento daqueles homens, em Mateus 19, falando sobre a visão bíblica do matrimônio, que Deus planejou para o casamento. Então a gente percebe essa tendência da igreja brasileira. Quais são as exceções, então, das quais o divórcio é permitido? Notem que a palavra é permitido, não é ordenado, não é obrigatório que isso aconteça, é uma concessão, é uma permissão. Existem 3 casos em que eu contemplo isso, 2 claramente indicados pela Bíblia e um que nós fazemos aí um balanço ético, uma avaliação equilibrada a respeito dos valores que estão ameaçados ou não. Qual que é o primeiro caso? É o que está indicado em Mateus 19, como o Luciano comentou, o caso de adultério. Jesus diz ali que em caso de adultério é possível, permitido que haja o divórcio. Não o novo casamento, como alguns interpretam, não é isso. Ali nós temos o que é chamado tecnicamente de cláusula de exceção, que é algo que funciona para o divórcio, não para o novo casamento. Então, recasamento é reprovado em qualquer caso na Bíblia. Não existe um caso de recasamento que seja aprovado na Bíblia. Não existe essa possibilidade. Mas em Mateus 19 você tem o caso do adultério, de imoralidade sexual, porneia. Há um debate ali sobre se seria apenas adultério ou algum outro tipo de imoralidade, talvez até pregresso ao casamento, ao que veio antes do casamento, que o marido descobriu, a esposa descobriu. Então, há essa discussão aí, mas, via de regra, a aplicação mais comum é no caso de adultério. Então, no caso de adultério, a Bíblia contempla isso. 1 Coríntios 7 mostra o abandono do cônjuge incrédulo. Então, o cônjuge, uma das partes é crente, ela não pode ter a iniciativa no divórcio em situações normais, mas caso o cônjuge incrédulo queira ir embora, então ele pode ir embora. O texto fala que a pessoa crente não está debaixo da servidão, o que não significa que ela pode casar de novo, como as pessoas pensam. Significa apenas que ela não tem mais as obrigações do convívio conjugal, é isso. Ela não tem mais que cozinhar pro marido, ou no caso do marido ser crente e a esposa querer ir embora, ele não tem mais que ficar sustentando a esposa ali, no convívio do lar, esse tipo de coisa. 1 Coríntios 7. Então essas são as duas possibilidades bíblicas, únicas. Mas eu tô triste com o meu casamento, eu esperava que fosse outra coisa, e eu descobri que a minha esposa acorda com mau hálito, eu descobri que ela não cozinha bem. Isso daí não é motivo para divórcio. A Bíblia só dá essas duas conclusões. E é claro que existe uma terceira posição onde existe um atrito de valores, um choque de valores. É o caso da mulher que é espancada, da mulher que sofre violência doméstica. Aí nós temos um princípio maior do que a unidade conjugal, que é o princípio da vida.
A vida feita em imagem e semelhança de Deus, ela deve ser preservada. Então, para preservar a vida, então nós sacrificamos, entre aspas, a unidade conjugal. E quando acontece, como acho que algum ouvinte, ou o Klaus, não sei, comentou que é quando o bem-estar do lar é ameaçado por abuso do pai para com as crianças, abuso sexual, ou às vezes incentivo ao uso de drogas, roubo, esse tipo de coisa. Então, por uma questão pastoral e à luz da teologia bíblica, a gente consegue tomar essa decisão. Então, são apenas esses 3 casos, só. Não existe mais nenhuma outra possibilidade. Mas me parece, então, pela fala do pastor Nicolas, pastor Klaus e também o pastor Luciano, que a gente acabou entrando em concordância, então. Entrou num consenso aqui, porque justamente isso que eu apresentei no início, né? O divórcio, ele é aceito biblicamente dentro disso que o pastor Nicolas acabou de expor aqui pra gente, né? A questão do adultério, a questão do abandono, e a gente ampliou mais, né, essa questão da violência, que é algo que está muito em voga agora. Então nós entramos num consenso. Se for olhar por esse... Me deu a impressão de que agora chegou a ser um consenso, pastor Klaus. O que o senhor acha? Não, eu acho que é isso, né? Agora, o que eu penso, eu só queria falar 2 coisinhas que passou rápido aqui. Quando o Nicolas falou de 1977, o que acontecia naquela época, por que a lei do divórcio foi adotada, né? É porque os maridos abandonavam as esposas, elas não tinham direito de pensão. Então foi necessário, embora a igreja na época lutou muito por isso, para organizar isso, a igreja inclusive batista que eu frequentava, tinha muitos movimentos para tentar ajudar, muitas mulheres eram repudiadas pelos maridos, eles arrumavam uma outra casa, eles iam morar lá, e os filhos ficavam sem sustento. Então são coisas que a gente precisa entender à luz da história, não só dizer, olha, houve um momento que banalizou e tal, porque aquela mulher não tinha como sustentar os filhos. Aí então vem a lei do divórcio, onde ele tem que pagar a pensão, 30% do salário dele vai para a família, e se ele não pagar ele é preso. E as famílias, porque ele tinha 3, 4 mulheres, 4 esposas, fazia um monte de filho, deixava as mulheres cuidando dos filhos e ia embora. Né? Isso era muito comum em 1977, 1980, eu era adolescente nessa época, mas meus pais estavam se separando nessa época e eu tive que participar ativamente no divórcio dos meus pais. E uma das coisas que eu amava, meu pai era meu melhor amigo, eu disse, ou você paga a pensão para sua esposa ou você vai preso. E ele teve que pagar. E se ele não tivesse que pagar, não tivesse pago, hoje minha mãe tem 80 anos. Ela vive da aposentadoria, né, que recebeu da pensão dela, senão ela não teria aposentadoria. Porque naquela época as mulheres não trabalhavam, elas tinham que ficar cuidando de casa, elas tinham que sustentar a família, né, elas ficavam em casa cuidando das famílias e os maridos não deixavam trabalhar. Então era bem diferente a cultura, né? A segunda coisa que foi citada, deixa eu só terminar aqui, a segunda coisa que foi citada foi o texto lá de Timóteo, que fala que seja marido de uma esposa só. Ali é uma questão antropológica, nem teológica. Não, ali é bíblica, Klaus, ali é bíblica. Não vamos confundir os ouvintes. É homem de uma só mulher, é casado uma vez só. Não tem explicação ali, é isso. Você está tentando usar de relativismo cultural. Não, eu estou tentando usar de absolutismo bíblico. Absolutismo bíblico, exegese. O texto da Bíblia pela sua cultura. Não, estou entendendo o texto bíblico pela exegese, pelo que o texto quer dizer. Meu amigo, querido, onde que está a exegese nesse texto? Marido de uma só mulher. Marido casado, gregos, homem com uma única esposa. Eles eram gregos, eles não eram brasileiros, eles não eram ocidentais. Eu faço exegese no grego, eu faço exegese no português só. Tá, eu vou te responder isso só com uma plural. Eu vi que você é jovem, então você vai aprender. Klaus, é o seguinte, você vai me desculpar, mas esse argumento da idade, de eu ser jovem, não cola pra mim. Paulo falou pra Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, e o Salmo 119 fala que o homem temente a Deus, conhecedor da palavra, pode ser mais sábio que seus mestres. Então, por favor, não use esse argumento, por favor. Toda exegese, por favor, a sua idade está te levando, a sua idade não te trouxe sabedoria porque você está orientando as pessoas erroneamente. Sabedoria. Mas então, você por isso, favor. Mas vamos lá, mas vamos falar de cada vez, senão o ouvinte fica em confusão. Sem conhecer a lei do divórcio. Por exemplo, essa questão que você está colocando de exegese, eu poderia responder assim: toda exegese você tem que entender à luz do que o escritor escreveu. Ou seja, ele escreveu para quem? Para Timóteo. Timóteo era pastor de que igreja? De Éfeso. O que ele estava falando para a igreja de Éfeso? Éfeso era uma igreja o quê? Que ficava entre a Turquia, embaixo de um país helenista, um mundo helenista, certo? É isso que ele está escrevendo. Agora, eu não estou dizendo que ele está dizendo que não tem que ter, que tem que ser uma mulher só. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a exegese do texto é uma exegese cultural. Aconteceu isso aqui na nossa evangelização em Moçambique.
Moçambique era um país poligâmico, os maridos tinham 3, 4 esposas. E aí começou a ter o quê? Uma reformação cultural, hoje já não é mais assim. Como é que foi feito? Foi sendo ensinado que os bispos precisavam ser maridos. Isso aconteceu agora, em 1986, entendeu? Então são coisas que eu não estou desprezando você, não é isso. Então, você está pegando questões e dizendo que a Bíblia não é a Bíblia, não é a Bíblia. A questão é a seguinte, quando esse exemplo que você deu tá certo, é isso mesmo, ok, beleza. Em culturas onde há poligamia, isso tem que ser ensinado, mas a questão é, existem pastores hoje que são recasados e são bígamos, polígamos. Sim, até. E eles não se enquadram em 1 Timóteo, é isso que eu quero dizer. Não pode. Então aí você pode usar o texto de Ezequiel, você pode falar que Ezequiel, quando os sacerdotes estavam ali vivendo em adultério, eles foram expulsos, e aí depois foi dito em Ezequiel que eles não podiam voltar a ser líderes, os máximos do templo, eles deveriam ser colocados, embora eles fossem da tribo de Levi. Então assim, são coisas que a gente pode trabalhar. Eu não estou discordando de você no aspecto que o pastor deveria ser de uma esposa só. O que eu estou discordando de você falou de exegese. Eu estou te explicando, a exegese precisa passar por viés cultural, só isso. Agora, eu penso que a gente tem que entender, a terceira coisa que eu vou falar e termino, a questão da lei, querido. A lei não muda o coração de ninguém. O que muda o coração é a graça. Você falou isso, e aí isso eu concordo com você, que você falou sobre a questão da gente não banalizar, a gente entender que a gente está na época da graça. Agora, o que acontece? A lei não faz o marido amar a sua esposa. O que faz o marido amar a sua esposa é a graça de Deus. A lei só proíbe ele de não se separar. A lei só proíbe dele de não matar. Mas ele não faz ele odiar a esposa, deixar de odiar a esposa. O que aconteceu no caso da Flor de Lis é que ela foi para a lei, ela não foi para a graça. Se ela foi para a graça, ela perdoaria. Ela até pode ser que ela deixaria passar algumas coisas, mas ela foi para a lei. Eu não posso me separar, então o que eu posso fazer? Posso matar. Eu tenho... como diz, que quando uma pessoa é deputada, eu não posso ser presa, então eu vou fazer o que eu posso fazer. Isso é lei. A gente tem que entender que a graça é superior à lei. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso compreender quem é essa pessoa que está me machucando. Como foi falado aí, tentar buscar conciliação, perdoar. Houve traição, mas tem condição de reconciliar? Vamos reconciliar, vamos lutar pelo casamento. Agora, tem certas coisas que a gente precisa da lei. Quando que a gente precisa da lei? É quando acontece uma violência, quando a pessoa vai parar numa cadeira de rodas porque o marido bateu nela, entendeu? Aí a lei não serve. A lei não serve para mudar o coração dessa pessoa que bate numa esposa a ponto de colocar numa cadeira de roda. A lei não serve para isso. A lei só serve para condenar, para condenação. Maravilha. Olha, nós temos aqui vários ouvintes mandando mensagens, áudios, vídeos e assim por diante. Também temos as colocações feitas através do WhatsApp, Facebook e Instagram. Então vamos começar aqui. O Fábio de São José dos Campos, antes só do que mal acompanhado. José Roberto de Guarulhos, São Paulo, a promessa no altar é que até a morte nos separem, mas muitos têm se esquecido disto. Uma pergunta do Joseval de Alagoinhas, na Bahia. Meu abraço a todos aí da Bahia que estão nos ouvindo. Pastores, quem já se divorciou e está casado há algumas dezenas de anos com outra pessoa, existe bênção para este segundo casamento? Então aqui a pergunta do Joseval. Pastor Marcos Antunes, São José. Engraçado o pastor Nicolas falar que não pode mais ser pastor, pregando diferente de Esdras 10, onde precisavam se divorciar para ser abençoados e levar corretamente a palavra do Senhor. Falta é analisar a Bíblia toda. E a Lígia Botelho, concordo com a visão do pastor Klaus, é muito claro a direção de Deus quanto ao casamento e divórcio. Porém, não podemos ignorar alguns problemas familiares, como adultério, agressão, pedofilia, etc. Casos que podem trazer, inclusive, danos maiores, como a perda da vida. E temos ouvinte aí por áudio, né, Simone? Tem sim, Cláudio. É o João, aqui de São Paulo. Vamos ouvir. Que dependendo do caso, né? A gente não pode se divorciar. Mas o problema que nós vemos nas igrejas hoje em dia é o legalismo, né? Abriu-se as portas para tudo pode, né? E em muitos casos aí a gente vê a falta de exemplo da parte de muitas lideranças, às vezes de muitos pastores, né, embarcando nessa. Tá aí a opinião então do João,
de São Paulo, aproveitando e pedindo para os ouvintes para mandarem áudios e vídeos de no máximo 30 segundos. Simone sempre orienta isso, né? 30 40 segundos no máximo, porque senão a gente não consegue colocar. Isso para dar mais tempo para mais pessoas darem a sua opinião também, né? Então manda vídeo, grava lá na horizontal, se você conseguir, né? Se não conseguir, pode ser na vertical mesmo. 30 segundinhos aí a sua opinião através do nosso vídeo aqui. No 12997472010. É isso aí. E também, se você puder, divulgue aí o programa. Temos aí muitas pessoas já nos assistindo, acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram. Mas se você puder, vai lá, clica no joinha. Acabei de clicar aqui no meu joinha. Clica no joinha. Se você não estiver gostando também, clica no dislike que chama? É dislike, É chique, né? O negócio. É o like e dislike. Like e dislike. Então, ou like ou dislike. Mas clica aí. É importante para que os algoritmos do YouTube entendam que você está gostando do conteúdo e automaticamente divulguem o nosso conteúdo para o maior número possível de pessoas. Temos tido uma crescente aí no nosso canal e vai ser muito bom se você puder também se inscrever no canal e clicar no sininho para que todas as vezes que nós iniciarmos o nosso debate ou postarmos algum conteúdo, você também tenha aí acesso a todo o conteúdo que nós estamos postando. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões de ouvintes, muitas opiniões novamente. Ricardo Silva, eu acredito que sim, quando não dá mais no ponto de violência e quando o casamento não tem concordância em nada. Aí eu aproveito dele aqui pra gente fechar esse bloco, pastores. Dizer assim, ó, quando não tem concordância em nada, isso não acaba ficando muito vago? É que eu vejo um problema, pastor, que acredito que nós que estamos aqui falando, debatendo, acho que vai entrar num consenso. O grande problema é a banalização, porque hoje em dia a gente ouve as pessoas... Eu creio que isso todos concordam, Sim, né? Por isso que eu digo que vai entrar num consenso. Porque hoje em dia as pessoas chegam para falar acerca dos seus casamentos, do seu divórcio, que quer divorciar, e é justamente aquilo que o pastor Nicolas colocou na fala dele, por qualquer motivo, né? Então essa banalização é que tem apresentado um problema para a igreja, porque hoje em dia a pessoa, por qualquer motivo, ela já quer separar. Existe a questão da inversão dos papéis, que também foi algo que o pastor Nicolas colocou. Às vezes a mulher faz o papel do homem ou o contrário. Então isso vai trazer problemas. Apesar disso trazer problemas, não é um motivo para o divórcio, né? A igreja, ela não pode ser conivente com uma situação como essa. Então a pessoa chega colocando uma situação como essa, de uma inversão de papéis dentro do casamento. Não tem como dizer que isso aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, é aprovado, porque não vai ser aprovado. Então eu acredito que o problema hoje não é a questão do adultério, porque é algo que já foi falado aqui, que todos entendem como algo que a própria Bíblia, ela vai dizer... Já garante esse direito, né? O caso do abandono, mas é muito mais essa questão da banalização, que é um problema que infelizmente nós temos visto dentro das igrejas. Os próprios maridos, os cristãos, não têm feito papel de homem, de sacerdote, de alguém para prover a tua casa. Isso é muito complicado. Pastor Nicolas, não ter concordância em nada também não fica muito vago? Mas ao mesmo tempo, vamos imaginar a questão aí, por exemplo, de filhos. Os dois se conversaram antes, eu conheço casos assim, se conversaram antes, acordaram ter filhos e depois que contraíram o matrimônio, a mulher falou assim, ó, aqui não quero ter filhos. E aí? Essa questão não anula, não valida o divórcio, né? Só rapidinho, Cláudio, deixa eu aproveitar e pedir perdão ao Klaus e aos ouvintes aí, que eu acabei me exaltando aqui um pouco, com esse negócio da idade me deixa fora do sério. Quando o pessoal olha pra minha cara e vê que eu sou um pouco jovem, o pessoal às vezes gosta de se aproveitar da situação, e isso realmente me tira, certo? Então, Klaus, me desculpe aí por ter subido um pouco o tom. Imagina, debate é assim mesmo, debate tem que ter um pouco de fogo, senão... É coisa do fogo, né? Que a gente tá falando aqui outro dia. Mas eu acho que o que acontece, Cláudio, é realmente essa banalização e essa situação que você comentou. Eu casei achando que ia ser de um jeito e chegou na hora, acabou sendo de outro. O que a pessoa faz? Ela tem que orar muito, ela tem que encarar o leão, ela tem que pegar o touro pelo chifre e guiar o casamento até quando Deus permitir, quando Deus quiser. Né? Ou então ficar orando pro marido agredir, né? Porque ele fala, agrediu, aí pode. O que é curioso, né? Vou provocar, né, Cláudio? Vou provocar, já deixa um soco inglês perto. O que mostra exatamente a dureza do coração da pessoa, que é justamente o que Jesus fala, né? O divórcio veio por causa da dureza do coração de vocês. É uma maldade imensa. Então, realmente, tem casos em que a esposa ou o marido começa a provocar a outra parte para ter justificativa no divórcio. Quando não inventam
situações para possibilitar isso. Validar. Então eu já conheci casos de pessoas que eram de uma seita, não era nem da igreja, era uma seita cristã, da Congregação Cristã do Brasil, uma seita cristã, e na Congregação Cristã do Brasil você pode se divorciar em caso de adultério. Mas o que o camarada fez? O cara mentiu para a liderança da igreja, falando que a esposa dele tinha traído ele. A esposa dele não pôde se defender, não tem como ser... numa situação dessa, o cara tá acusando, o cara colocou a liderança contra ela, não tinha como ela provar o contrário da situação, então ele ganhou a autorização de divórcio e, no caso da Congregação Cristã, o direito ao novo casamento. Então a gente percebe uma deturpação da palavra de Deus e a gente percebe realmente a dureza do coração do homem. A gente percebe isso. Então, só uma última distinção que eu queria aproveitar aqui a fala, Cláudia, que o Klaus comentou muito da questão da lei. É importante o ouvinte perceber que existem duas esferas que envolvem o divórcio. Existe a esfera jurídica, que é onde muitas vezes o divórcio entra como uma medida protetiva, onde o divórcio entra como uma medida que vai proteger a parte, onde perante o Estado aqueles indivíduos não mais respondem como um casal, então envolvendo aí questões burocráticas, questão de documentação e tudo mais. Mas a nossa discussão aqui, em termos teológicos, em termos bíblicos, é na visão teológica do divórcio. Porque no divórcio, em termos legais, em termos jurídicos, o casamento pode ser dissolvido. Em termos teológicos, não. Em termos bíblicos, não. Então a gente fala de duas esferas aqui. Então, por mais que em esferas legais o divórcio tenha contornos e definições até próprias, na esfera teológica não é a Constituição que manda, é a Bíblia. E na esfera teológica, a Bíblia é a regra de fé e prática. Então, por isso, a gente precisa avaliar o que é o divórcio bíblico, quais são as condições em que o divórcio pode acontecer e, como eu tenho mencionado, até mais importante, é ver uma teologia bíblica do casamento, para que então a gente possa avaliar as exceções e não fazer das exceções a regra. Maravilha. Pastor Klaus, se me permite, a gente já deu o horário para o nosso próximo bloco, então se me permite, eu não lhe dei a palavra agora, eu inicio o próximo bloco lhe dando a palavra, pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Então vamos a um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, eu peço a você que continue divulgando. Divulga para pelo menos 5 pessoas, pode ser? 5 pessoas. Manda para eles, para que eles conectem. E agora? Eu sempre me enrosco, né? Conectem-se. Conectem-se conosco. Isso. Através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida. Ok? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida e continua depois do intervalo. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Música boa, toca na vida. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo de bom. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Você não precisa exagerar na quantidade de gorduras e óleos na hora de preparar a comida e dar sabor. Para isso, tempere com alho e cebola. Esses alimentos contêm substâncias muito interessantes para o controle de peso, que evitam que parte da gordura ingerida na refeição seja absorvida pelo organismo, além de reduzir o apetite. O alho possui substâncias que reduzem a incidência de doenças
doenças cardíacas e neutralizam vírus que causam distúrbios respiratórios e intestinais. Já a cebola evita a formação de coágulos e assim previne derrames e infartos. Então bora temperar a comida com alho e cebola, hein, minha gente? Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima. Vida e Saúde. A vida é tudo de bom. E atenção, você que está aí ligadinho aqui na programação da Rádio Vida em 96,5, pelo vidafm.com.br, você que nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo app Vida Play. O Cláudio, você falou que tinha uma grande oportunidade, né? Exatamente, Simone. A gente conversou com o pessoal da Touros e a gente entende que este momento é um momento muito difícil para muita gente. Então a ideia foi oferecer uma oportunidade para que você pudesse ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Não obrigatoriamente como a sua renda principal. Então essa oportunidade não é só para quem está desempregado. Estou desempregado e preciso de uma oportunidade para ganhar dinheiro. Não, ela é uma oportunidade para qualquer pessoa que quiser, por exemplo, adquirir uma renda extra. Então nós estamos falando sobre proteção veicular, ou seja, você se tornar um representante, se tornar o que a Touros está chamando de assessor de proteção patrimonial. Então você se tornar um assessor que vai oferecer a proteção veicular para as pessoas que você conhece. Então é fácil você enxergar este mercado. Quantas pessoas você conhece no seu convívio? Da sua família, da sua igreja, do seu próprio local de trabalho que tem carro. Então imagine se você trabalha em uma determinada empresa e que lá você tem N funcionários e eles têm carros. Esses carros estão protegidos por alguém, ou por uma seguradora, ou por uma associação. Então imagine, o carro está lá. E vou te dar um dado interessante. Apenas 30% da frota nacional, apenas 30% da frota nacional estão protegidas. 70% não tem proteção nenhuma. Então olha o número de carros que você tem. Vou te dar um outro número. 56 milhões de carros, 56 milhões de automóveis chamados de automóveis leves, ou seja, o automóvel de passeio, é o número de carros no Brasil. Então você tem 56 milhões, desses 56, 70% estão sem cobertura. Ou seja, estamos falando aí em mais de 35 milhões de carros que estão sem cobertura. Então é um mercado violento, é um mercado muito grande e um mercado que você pode mudar a sua estrutura de vida simplesmente representando o produto que nós estamos disponibilizando, que é a Touros. Então eu vou te passar um telefone. Você vai mandar uma mensagem. Na semana que vem vão ser agendadas reuniões para que você conheça melhor o que é este projeto. E certamente você vai ter a oportunidade de agregar renda, de agregar recurso para a sua família. Se você já trabalha, você aumenta a sua renda. Se você não trabalha, você vai ter a oportunidade de oferecer a proteção veicular para as pessoas do seu convívio e certamente mudar o seu status de vida. Então anote aí o telefone, eu vou te passar o telefone da Cortex. A Cortex é a empresa que está fazendo a captação destes assessores. Então você vai mandar a sua mensagem agora para o 11 9 3412 8579. Repetindo, 11 9 3412 8579. Talvez não seja nem você. Talvez você diga assim, não, peraí, isso aqui é bom pro meu marido, isso aqui é bom pro meu sobrinho, isso aqui é bom pro meu pai. Então anote aí, carro é a paixão nacional, né? Ou seja, o brasileiro principalmente é apaixonado por carros, então você vai ter esta excelente oportunidade. Então anote o telefone, passa para ele, manda ele mandar mensagem agora no WhatsApp da Cortex. A Cortex vai fazer contato com você de volta e na semana que vem já vai marcar a primeira reunião para te explicar tudo como funciona. E aí você vai tomar a decisão, não, eu quero, não quero, vou participar, não vou participar, mas é uma excelente oportunidade. Anote aí novamente então, 11 9 3412 8579. Repetindo, 11 9 3412 8579. É uma oportunidade. Cavalo só passa arriado uma vez.
cuidado para você não perder esta oportunidade. A Cortex está abrindo uma quantidade de vagas para este primeiro momento e vai fechar a vaga logo na sequência. Você tem um número X que a Cortex precisa atingir, ok? Então você pode ficar fora da oportunidade. Então mande lá sua mensagem no 11 93412 8579. Eu quero conhecer. Mandou essa mensagem, o pessoal vai fazer contato com você e na semana que vem nós faremos as reuniões para te explicar como funciona todo o trabalho da Cortex, da Touros, e certamente você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Quem sabe é a oportunidade que você tem pedido a Deus. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Começando a segunda hora do nosso Debate da Vida. Você que está aí participando junto com a gente, que não participou ainda, pode participar. 12-99747-2010. E reforçando, Cláudio, para a pessoa que quer participar e mandar um vídeo pra gente, manda de no máximo 30 segundos. Tem gente mandando vídeos muito grandes, né? Muito extensos. E aí não dá tempo para todo mundo. Exato. Né? Para todo mundo participar, manda um vídeo. Videozinho tem que ser de 30 segundos, o áudio tem que ser de 30 segundos, porque senão não dá pra colocar todo mundo, tempo. A produção correr pra editar. Então, gente, é um trabalho árduo aqui. Vocês acabam não vendo os bastidores, mas é um trabalho árduo aqui das meninas, correndo, fazendo tudo. Então, se você mandar com no máximo 30 segundos, vai nos ajudar. Ok? Nós temos aqui, aqui são áudios, né? Pastor Samuel, inclusive, mandando pra cá áudio também. Então vamos ouvir os áudios, Simone? Tá fácil aí? Vamos lá, vamos. Tiago e Ortega. O pastor Samuel, correto? Isso, o primeiro é o Tiago Ortega e o segundo o pastor Samuel. Depois a gente passa por os vídeos, que tá chegando o vídeo também. Maravilha. E aí, galera da vida, tudo bem? Eu sou o Tiago Ortega aqui, vou resumir aqui o que eu penso. Eu sou totalmente contra o divórcio, mas eu sou divorciado. E eu acho que quando uma das partes realmente não tem jeito, ela escolhe não estar mais junto, não tem o que ser feito. Eu acho que o que falta mesmo pra gente é as igrejas, elas mostrarem mais o casamento que dá certo. Muitas vezes a gente dá muita ênfase ao divórcio, ao que deu errado. E eu tenho certeza que as pessoas hoje em dia, elas são muito mais felizes, né? Então acho que se a igreja trabalhar em si e mostrar o sucesso do casamento, acho que tem tudo pra dar certo. 96.5 Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida, tudo bem? Aqui é o pastor Samuel. Eu gostaria de colocar uma situação para a gente poder entender. Existe uma passagem lá em Samuel, quando Davi estava na cidade de Ziklag. A Bíblia nos relata que ele tinha duas mulheres, Jezrael e Aionã, e elas foram levadas cativas. E Davi orou e Deus devolveu ela de volta para os dois, né? Existiu uma aprovação de Deus nessas duas mulheres de Davi, né, de recasamento, e hoje, pelo fato do adultério, a pessoa não pode casar de novo por causa da pessoa, de repente, nessas questões, ela vai ser infeliz pro resto da vida. Olha, tá aí a colocação então do pastor Samuel e também do Tiago Ortega. O Tiago, eu achei bastante interessante a opinião dele, porque diz assim: eu sou totalmente contra o divórcio, mas sou divorciado. Ou seja, chegou numa condição em que não teve mais jeito. Inclusive conheço o caso do Tiago aí. Mas ao invés de comentar o que o pastor Samuel falou, porque eu acredito que isso cabe um outro debate. A gente está tratando sobre divórcio. Se o cristão pode se divorciar. E vamos chegar a uma conclusão. E um outro debate seria: o crente pode ir para o recasamento? Ele pode casar novamente? Em que casos ele pode casar novamente? Porque eu vou afirmar para vocês que tem muitos casos, dentro da igreja, de pessoas que já se separaram, casaram de novo, estão dentro da igreja, inclusive com ministério. O que faz com essas pessoas? Essas pessoas estão em pecado, então estão em adultério e estão exercendo o ministério nas igrejas? Então esse eu creio que é um novo tema. Já peço aí para nossa produção para anotar, para nós tratarmos sobre isso. Não tratarmos sobre se o cristão pode se divorciar, mas o cristão pode casar novamente. Isso é um tema para um outro debate. Nós temos conosco hoje aí a Suênia. Já está conosco? A Suênia é a nossa participação especial. Então vamos inserir a Suênia aqui no nosso debate de hoje. A Suênia, ela é jornalista, mestre em educação, arte e história da cultura. Atualmente ela trabalha como professor de português para a Faculdade Internacional de Teologia Reformada. A Suênia vai participar conosco hoje também. Suênia, tá me ouvindo? Tá te ouvindo. Poxa, maravilha. Muito bom ter a sua participação nova. Tava sentindo falta, a Suênia sumiu, né? Mas a Suênia já participou conosco aqui no debate, teve uma participação muito importante. Fiquei muito feliz com a participação da Suênia da primeira vez. Tenho certeza que vai contribuir bastante com o debate de hoje. Então
Então, Suene, eu vou te dar aí 3 minutinhos para você fazer um apanhado geral, de 3 a 4, um apanhado geral, e qual é o seu posicionamento sobre o tema. Oi, Cláudio. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na Rádio Vida, debatendo um pouquinho, né, sobre temas tão importantes, tão relevantes. E pensando a respeito desse tema, né, do divórcio, o divórcio é algo que precisa ser lamentado, né? Acho que essa é a minha primeira colocação aqui. O divórcio precisa ser lamentado, né? E antes da gente pensar a respeito do se pode ou se não pode, é muito importante a gente resgatar mesmo, assim como o Tiago Ortega, agora há pouco ouvinte, que deixou esse áudio, mencionou, é muito importante que a gente resgate os padrões de Deus a respeito do casamento, né? Deus fala lá em Gênesis que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e sejam os dois uma só carne. Só nesse versículo há princípios importantíssimos que devem ser esclarecidos e devem ser buscados, né? Primeiro, o princípio da independência. O homem vai deixar o seu pai e mãe, ele vai formar uma nova unidade, uma nova sociedade, né? Uma nova família, e ele vai ser uma só carne com o seu cônjuge, né? E quando a gente pensa nessa concepção de uma só carne, a gente percebe que isso é algo indissolúvel, é algo inseparável. É como você pegar 2 folhas de papel, passar cola entre elas, colar essas folhas, e quando você tenta soltar novamente essas folhas, as 2 partes são dilaceradas, porque a união é tão forte, é tão profunda, é uma união de mente, é uma união de alma, é uma união física. Todo esse complexo, né, é tão profundo que quando a gente pensa em separação, isso é algo extremamente difícil de ser pensado, né, diante da palavra de Deus. Estou com um probleminha no áudio, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos lhe ouvindo sim, com qualidade, está tudo tranquilo. E o outro texto que eu gostaria de trazer à tona também seria o texto de Efésios 5, né, que é um texto profundo e importantíssimo para a gente trazer à memória a respeito de como funciona essa relação entre marido e esposa, né? Ali quando Paulo fala que o homem deve ser o cabeça do lar e fazer exatamente aquilo que Cristo fez com a igreja, nós estamos falando de um homem que assume o papel de marido, capaz de dar a sua própria vida em favor da sua esposa. É aquele homem que se sacrifica por ela, é aquele homem que tenta melhorá-la, que tenta cuidar dela, que deseja se colocar na frente dela para protegê-la, para guiá-la, para sustentá-la, inclusive, né, como líder, como cabeça, como provedor. E nós vemos ali a mulher como aquela que vai ser cuidada, como aquela que, por conta desse amor sacrificial, por conta desse homem que a trata como algo extremamente precioso, como algo que Deus confiou a ele, em resposta a isso, em resposta a esse relacionamento, ela vem então com ela se submete a esse homem, porque ela entende que ele está diante de Deus com esse papel de ser o líder, né? Ela então respeita esse marido, é dito ali, né? O apóstolo Paulo diz ali que a mulher, então, o marido ame a sua esposa, a mulher respeite o seu marido. Obviamente, ela vai amar o seu marido, é claro, mas é para deixar a concepção de diferença de papéis bem definidas quando a gente pensa, então, no relacionamento entre homem e mulher. Diante disso, né, a gente pode pensar que o divórcio é algo extremamente doloroso, né? Se nós formos pensar, por exemplo, na perspectiva dos filhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, é melhor a gente se separar do que ficar brigando na frente dos filhos. Na verdade, essa não é uma opção, né? Nós como cristãos, se eu sou cristão, meu esposo é cristão, e nós temos um compromisso com Deus de obedecê-lo, de amá-lo, de honrá-lo, nós precisamos fazer isso, inclusive dentro do nosso relacionamento. Então é sempre reconciliação, é sempre buscando perdão, sempre tentando fazer com que a palavra de Deus ela seja eficaz dentro do nosso lar. Então o divórcio é algo muito triste. Mas só para terminar, né, para não ficar essa ideia de que não se pode separar de jeito nenhum. Né? Nós temos casos muito tristes, como foram mencionados aqui, casos de abuso, casos de violência. Né? Eu entendo que nesse aspecto os votos do casamento foram quebrados.
não é? Se foram feitos votos diante de Deus de amar, de honrar, de cuidar na saúde e na doença, né? Na fartura, na necessidade, esses votos, quando há agressão, quando há violência, quando há tortura, eles foram quebrados. Então, eu entendo que eles se configuram no caso de abandono e também o caso de adultério, né, que já foi falado aqui tão claramente. Maravilha, obrigado, Suênia, pela sua participação inicial. Eu peço então que coloque todos os nossos convidados na tela. Como foi minha promessa, começo com o pastor Klaus. Pastor Klaus, eu creio que, pelo que ouvi dos debatedores, a gente acabou meio que caminhando para uma conclusão meio que idêntica, né? Ou seja, todos me deu a entender de que são contra o divórcio, mas ao mesmo tempo, em casos específicos, acaba sendo plausível. Estou correto na minha análise? Fica à vontade para o senhor iniciar aí esse bloco. Eu acredito que quando a gente pensa na palavra de Deus, nós temos que entender que a família é a base, né? A gente tem que lutar pela família o tempo todo. Algumas questões que eu coloquei aqui, que são crimes, né, mas que a gente às vezes é radical. Por exemplo, você citou, acho que foi o Thiago que falou aqui, de quando não dá, né? Eu tive um caso onde a esposa oferecia o marido, marcava encontro para que ele caísse em adultério e ela pudesse sair ilesa, né, diante da congregação. Meu Deus! E um dia ele falou assim, pastor, eu vou provar para você. Ela marcou ali um lugar, tal, só que chegou lá, não era ela que estava lá, numa padaria, era uma amiga dela, entende? Então, existem certas situações que a gente trata na prática pastoral que transcendem um pouco a experiência, às vezes, de um momento da vida, né? O que aconselhar esse marido, né? Esperar ele cometer um adultério, né? Isso não foi uma vez, tá? Não foi uma vez, foi várias vezes. E houve casos, por exemplo, que a esposa traiu e o marido perdoou e reconciliou a família e foi bênção. Lutar pela família, eu acho que é o dever do pastor, é o dever de toda a igreja, sempre lutar Pastores, pela família. Olha, quando a gente coloca o tema no debate, em alguns momentos parece que é simplesmente polêmica, né? Mas a gente recebe aqui, tem hora que eu leio algumas considerações que eu falo assim, cara, eu imaginei que eu já tinha visto tudo, de tudo. Mas tem uma irmã que mandou aqui, Raquel, o nome dela, de Taubaté, e ela diz assim, é algo que os cristãos têm que saber separar as coisas. Recentemente conheci um pastor que se envolveu com outra irmã e ainda disse que estava fazendo tudo com a direção de Deus. Porém, a esposa sempre foi uma mulher de Deus e ele simplesmente usou o púlpito para dizer que Deus ia levar a esposa e que ele ia começar um outro casamento. Só que ela conclui dizendo assim, mas a esposa está em perfeita saúde, Deus não a levou e ele acabou separando e casando com a outra. Ou seja, o que tem de Deus aí, pastor Nicolas? O que a gente percebe é as pessoas tentando achar justificativas para aquilo que é injustificável. Na verdade, usando Deus, né? Porque no caso aqui é usar a Deus. Exatamente. Né? E mas isso usa o púlpito, né? Isso é tentar a Deus, né? Falar, olha, eu estou fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, mas eu sei que Deus não vai me punir. Isso é tentar a Deus. Isso na Bíblia é algo totalmente repreensível que a ira de Deus pode cair sobre essa pessoa. A disciplina de Deus pode cair sobre essa pessoa. Ou pelo menos dizer assim, se ela nem pensar em Deus, ela fala, eu tenho que justificar para a igreja. Então eu tenho que dizer que Deus falou, né? Não sei se vocês viram um caso, já é um caso antigo, de um senhor, inclusive foi uma matéria que saiu na Rede Globo de televisão. Obviamente que a Rede Globo, para arrebentar com os evangélicos, é uma maravilha, né? Eles são craques nisso. Mas a matéria era de um homem que ele se relaciona com uma mulher para ter filhos com ela. Lembra dele? Lembro. Para ter filhos com ela. A Globo vai lá e faz com ele uma entrevista e ele confirma. E ele, na realidade, conversou. Adúltera, né? Adultera. Isso, então vocês conhecem o caso. Então veja, no caso dele, pastor Klaus, também Suênia, e os que estão comigo aqui no estúdio, no caso dele não havia maldade. Ali foi só um acento, né? Foi só um detalhe. Português, analisou errado. E detalhe, a mulher vai pra ele, diz pra ele, pastor, eu tenho tido sonhos com o senhor, tendo relações sexuais com o senhor. Fala, irmão, vamos orar. Ele ora e fala que Deus confirmou com ele. Eles vão, ele e a mulher, conversam com o marido. Já pensou? Diz, olha, Deus mandou fazer. E o marido fala, se Deus mandou,
Façam. Nossa, muito triste isso. É triste, Suênia, mas demonstra uma realidade que nós vivemos, e eu creio que o programa acaba servindo para isso, para esclarecer as pessoas do que realmente é o Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que a gente perece por não conhecer as Escrituras. Mas eu vejo também que é muito fácil nós dizermos isso, né, de que foi simplesmente ignorância. Na verdade, não foi ignorância, foi pecado, né? Ele se sentiu tentado àquilo, a mulher também se sentiu tentada àquilo, não sei por que ela estava tendo aqueles sonhos, então a gente não pode também considerar isso simplesmente como ignorância. É verdade que nós erramos quando nós não conhecemos a Escritura, isso é muito verdade, mas também nós não podemos isentar o pecador do seu pecado. Ele é, sim, responsável pelo que ele fez. Sem dúvida. Ele tomou essa decisão, né? E ele vai prestar contas a Deus, né? Vai prestar contas disso diante de Deus. É isso então, aí. A gente não pode também deixa eu ler desculpar as pessoas simplesmente por ignorância. Deixa eu ler aqui outras opiniões. Natália Mariotto. O problema é que as pessoas não querem ceder em nada. Não casamos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então todos têm que ceder e encontrar o equilíbrio. Ricardo Santos de São José dos Campos, eu acho que sim. Se você não gosta da outra pessoa e só fica brigando. E aí, voltou de novo aqui num caso que a gente entra num relativismo muito grande, não é? Banalizou de novo. Banalizou de novo. E mais, e agora o que a gente percebe é que essa generalização é uma generalização já antiga, porque já antes dos dias de Jesus, as tradições judaicas já debatiam a respeito disso. A tradição judaica mais liberal, que é possivelmente a que Jesus tem contato lá em Mateus 19, dizia que você podia separar da sua esposa, dar carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo. Se ela cozinhasse mal, se ela não se vestisse bem, qualquer coisa. E hoje em dia, as pessoas usam a desculpa do subjetivismo. Elas encontram essa justificativa aí, furada, de que a gente não consegue entrar em acordo, a gente não consegue viver em paz, a gente pensou que era uma coisa, mas na verdade era outra. Então é uma discussão antiga que não mostra apenas que o problema o tema é antigo, né? Que o problema aqui discutido é antigo, mas que mostra que o pecado continua afetando a família e o pecado continua deturpando o casamento. Enquanto as pessoas não olharem para a Escritura e buscarem na Bíblia o manual, a regra de fé e prática para como deve ser o casamento, nós vamos continuar debatendo a respeito desse assunto, porque as pessoas vão estar tentando justificar o injustificável. Deixa eu até fazer uma consideração aqui, até com muito cuidado, para não dizer assim, o Cláudio está defendendo o agressor. Agressor não existe justificativa, ou seja, o camarada tem que ir para a cadeia, tem que levar uns tapas na orelha, mas que tem muita mulher ou muito homem, vamos colocar dos dois lados aí, que atiçam, não é brincadeira. Ou seja, vai lá e atiça para ver o que acontece. Pois não, pastor Klaus? É pecado. Não, é que algumas pessoas estão entendendo que o rapaz foi ao encontro. Ele não foi ao encontro. Do exemplo que eu dei, eu estou vendo aqui no chat, ele só trouxe para nós as ideias, né? O que a esposa estava fazendo. E a gente conversou com ela, ela falou que era verdade, né? Mas ele não foi porque ele não queria adulterar, ele não queria cair. Foi isso que eu quis dizer, entende? Então são situações que são bem difíceis da nossa vida, que a gente passa na prática pastoral, né? Maravilha. Suênia, 2 minutinhos então para você fazer o seu fechamento, a sua conclusão. Eu fico até triste de você ter participado tão pouco. Eu quero você aqui um debate inteirinho. Mas vamos lá, querida. Então, na verdade o que eu queria dizer aqui, como a única mulher participando desse debate tão importante, é que eu vejo que nesses 22 anos que eu sou casada com pastor e nós trabalhamos com famílias, já participei de projetos, né, aconselhando esposas, aconselhando mulheres de pastor, e uma das coisas que eu vejo e que é muito comum é que geralmente as mulheres, elas são as primeiras a buscarem ajuda quando o seu relacionamento está passando por dificuldades. Então eu gostaria de deixar inclusive aqui um alerta, uma consideração, né, em relação a quando você percebe que o seu casamento está com problemas. E às vezes essa iniciativa é muito mais presente entre mulheres do que entre homens. Eu admiro inclusive, né, o caso que o pastor Klaus
colocou aqui, dizendo desse marido que estava até sofrendo tentações por parte da própria esposa, né? E ele teve a coragem, ele teve a iniciativa de buscar ajuda, de falar do seu problema, porque ele gostaria de honrar a Deus com a sua vida e com o seu casamento. Então, eu acho que é importante que, quando nós estamos passando por problemas no casamento, né? Se a sua família está passando por problemas, se você acha que não há mais solução, que a única solução é o divórcio, procure ajuda, busque o seu pastor, busque se aconselhar, ore muito para que o Senhor coloque na sua vida pessoas que possam te ajudar a lidar com essa situação, né? E se é um caso de agressão e de abuso, é um caso de violência, isso também precisa ser falado, isso também precisa, a ajuda precisa vir nesses casos, né? Então, eu gostaria de deixar essa palavra e pedindo a Deus, inclusive, que dê iluminação, sabedoria para nós, para que nós não busquemos fazer a vontade do nosso próprio coração, muitas vezes, porque às vezes é isso que a gente quer. Nós já temos a ideia do divórcio em mente, então nós vamos encontrar maneiras para concretizar essa ideia, mas antes disso vir, a nossa primeira atitude é buscar o que Deus fala na sua palavra a respeito disso e acreditar, ter fé que Deus tem poder suficiente para restaurar qualquer relacionamento desfeito, né? Deus tem poder, Deus tem capacidade, Ele tem todo e completo interesse em que os casamentos não se desfaçam, né? Então a gente pode confiar nisso e pedir a misericórdia dele para nos ajudar nessa caminhada. Que bom. Suênia, muito obrigado pela sua presença. De verdade, eu fico muito satisfeito com a sua participação, que sempre traz aqui boas contribuições. Se o pessoal quiser te localizar, mídias sociais, fique à vontade. Bom, meu Facebook é o Suênia Almeida. Meu Instagram é @suenial, Suênia com L no final. É isso. Maravilha, querido. Obrigado, então. Deus te abençoe. Nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos para o último bloco do nosso debate de hoje. Daqui a pouco tem o último round do debate da vida. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM. Vida. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. Debate da Vida continua por aqui. Você participando junto com a gente, dando a sua opinião e, claro, também participando da pesquisa. Cláudio, como tá a pesquisa?
Vamos lá, Facebook, 87% dizendo que sim, pode haver o divórcio em algumas situações e 13% dizendo que não, em hipótese alguma. No Instagram, 78-22. 78 dizendo que sim, em algumas situações e não dizendo que, olha, em hipótese alguma pode haver o divórcio. Certo, e tem ouvintes aqui, viu, Cláudio? Tem bastante áudios, tem muitos vídeos também. Olha, então vamos lá, vamos ouvir então 2 vídeos. Infelizmente não vamos conseguir colocar todos. Tem muita gente, né? Tem muita gente, mas eu já quero até fazer uma leitura aqui de uma pessoa que pediu para não se identificar, mas eu achei interessante, acho que vale a pena os nossos debatedores abordarem isso no final. Ele disse assim, a minha esposa saiu de casa... casados, né? Saiu de casa no casamento, não haviam brigas e nem discussões. Ela pediu o divórcio. E aí? Posso divorciar? Então, ou seja, a mulher foi embora, pediu o divórcio e ele tá aí na dúvida se pode divorciar. E não sabe nem por que foi, né? Exatamente, simples, não tinha briga, não tinha discussões, simplesmente ela foi embora. Vamos ouvir os vídeo ouvintes. Vamos lá, o primeiro é o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos e tem também o Edson de São Mateus. A Bíblia só permite o divórcio em um caso. Está ali em Mateus 19, em caso de adultério. E ainda assim o próprio Jesus disse que seria por causa da dureza do coração do homem, devido à dificuldade em perdoar. O ideal seria perdoar, continuar junto, a parte ofensora, não praticar mais o adultério, a parte ofendida perdoar, e ambos continuarem juntos. Mas devido a essa dificuldade foi autorizado o divórcio. Passando disso, a invenção do homem para moldar a Bíblia ao seu modo de viver. Abraços fraternal. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. E sim, eu concordo com o divórcio. Eu já fui uma pessoa divorciada, houve traição no meio do meu relacionamento e estava num casamento infeliz. Tentei viver, mas não conseguimos. Não conseguimos, por falta de confianças e coisa a mais. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E eu concordo, sou totalmente a favor, com certeza, claro, em base bíblica. Porque tem várias pessoas que por conta de uma toalha que a pessoa esquece e a mulher vai no banheiro, quer se separar. Calma, né? Vamos com calma, mas com base bíblica e fundamentos, porque eu creio que Deus nos fez para ser feliz, não infeliz, beleza? O Edson de São Mateus. E hoje sou casado e sou bem feliz, tá bom? Um abraço. Mas aí o nosso irmão já deu um exemplo aí que vai virar tema de um debate, quem sabe na semana que vem. Fica conectado aí, vamos ver se a gente consegue. Mas é a questão do recasamento, né? Ele casou de novo, tá dizendo, eu casei de novo e sou muito feliz. Ele tá feliz agora, né? Separou, porque teve adultério, não sei, vai ficar pro próximo debate. Esse vai ficar pro próximo debate. Bom, o nosso quarto bloco, o bloco final agora, é o bloco das hashtags da vida, onde nós buscamos na internet, a produção busca na internet, palavras que estariam conectadas com o tema. E não tá aqui, Ale. Vê pra mim aí, não tá aqui. Então o pessoal já vai colocando aí. Então vamos inverter, vamos pra dica cultural primeiro, ok? Então, momento dica cultural é o momento que os nossos convidados dão dicas pra você de leitura sobre o tema que nós estamos em questão. O tema é com relação ao divórcio, então eles vão trazer as dicas aí, as sugestões deles. Todos na tela aí pra mim, Flavinha? Põe todos na tela pra mim aí, pra eu ver a sequência. Quem tá no primeiro? Luciano, depois o Nicolas e por fim o Klaus. Então vamos na ordem do reloginho aí. Então começando com o Luciano, nosso momento Dica Cultural. Debate da vida. Dica Cultural. Luciano Scala, sua dica cultural sobre o tema de hoje. Eu gosto muito de falar para casais, 90% dos convites que eu recebo é para ministrar para casais em outras igrejas, né? E existem algumas obras que elas me ajudaram bastante para construir aí um conteúdo para falar para casais. E são livros bem simples, eu acho que simples e de fácil acesso para as pessoas comprarem. Livros do Gary Chapman eu sempre recomendo. Tem As 4 Estações do Casamento, 5 Linguagens do Amor. São livros fantásticos, simples, e eu acredito que a pessoa lendo, ela vai ter um conteúdo muito bom para ajudar nos seus conflitos no casamento. E uma outra dica também, tem um casal chamado, eu esqueci o primeiro nome deles, eu sei que é Parrott, o sobrenome, e eles escreveram uma obra chamada Amor,
que eu também acho muito simples e fantástico. A pessoa que lê um livro como esse vai ajudar bastante nos seus desafios do cotidiano. Maravilha, pastor Nicolas. Bom, a minha dica, Cláudio, é esse livro aqui, acho que está aparecendo aí na câmera. É um comentário bíblico Lar, Família e Casamento, do professor Dr. Davi Murk. Ele é uma autoridade no campo da família. Ele produziu esse comentário bíblico aqui com várias passagens que tratam desse assunto, falando sobre relacionamento conjugal, criação de filhos, tudo mais. É um comentário bíblico muito bom, é obra magna dele. Trata dessa questão do divórcio, trata da questão do recasamento. E o grande diferencial desse livro é que ele não trata desses tópicos sob um olhar psicologizado que hoje em dia você tem, aquela coisa toda de como que o marido tem que fazer agradinhos para a esposa e tal. Eles até têm outros livros, o professor Davi Murk com a esposa dele, sobre ideias criativas para o casamento e tal, para você criar seus filhos, e eles são autoridade nesse campo, ele é autoridade nesse campo, mas tudo com base bíblica, é uma análise bíblica, é um comentário bíblico, e isso é importante porque tira aquelas ideias psicologizadas que a gente vê hoje, né? Aquelas ideias onde o casal faz uma espécie de terapia ali no divã para tentar resgatar o casamento, sendo que o que falta é Bíblia. Então esse comentário bíblico é excelente, editora Agnus, eu recomendo a todos comprarem, é um material robusto, bíblico e de uma autoridade, é inquestionável, a autoridade dele nesse campo é inquestionável. Comentário bíblico, Lar, Família e Casamento. Maravilha, pastor Klaus. Eu ia sugerir também as 5 linguagens do amor, né, que eu acho bem interessante, bem atual, né, mas eu vou sugerir um outro livro que chama Culpa e Graça, do Paul Tournier. Culpa e Graça fala dessa questão da gente entender como é que a gente vive debaixo da lei ou vive embaixo da graça de uma teológica. Acho que vale a pena para entender a questão também dessas nuances, né, que a gente passa no casamento. Bom, maravilha. Eu confesso que meu papel não é dar dica, mas eu estava com ele aberto aqui também. As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. Esse livro é um livro que ajudou muito no meu casamento, né? Porque ele vai falando sobre as linguagens, como que cada pessoa identifica. Tem pessoas que a linguagem delas é o cuidado, a linguagem que ele usa é serviço, mas eu gosto da linguagem do cuidados, né? O outro gosta mais do toque. Quando você identifica a linguagem do amor do outro, naturalmente isso vai te ajudar a lidar melhor no relacionamento. Ainda bem que eu fui o primeiro a falar. Exatamente. Vocês estão tudo me copiando. Exatamente. Você falou, já puxei aqui já pra lá. 5 linguagens do amor. Tô de olho, hein? Vamos lá então, já invertido o nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Então vamos lá, explicando mais uma vez o que é o nosso momento hashtag. São palavras retiradas da internet conectadas com o tema, ou seja, relacionadas com o tema. Então é o que o internauta relacionou com o tema, no caso aqui, se o cristão pode se divorciar. E a pergunta aos nossos convidados é: o que o ouvinte quis dizer, o que o internauta quis dizer com esta palavra, se ela realmente está ligada ao tema? Então eu começo com o Luciano Scala. Então a primeira palavrinha aqui, nosso primeiro hashtag é caos emocional. Caos emocional? Tem conexão? E o que o internauta quis dizer com isso relacionado ao divórcio? Eu acredito que sim, porque no fato de caos emocional traz sim um problema dentro de um relacionamento, né? E hoje em dia eu tenho visto e tenho acompanhado até casais com esse tipo de situação, de causa emocional. Então eu acredito que faz sentido sim. Maravilha, Nicolas. Bom, eu não sei o que a pessoa quis dizer com causa emocional, eu sei que causa emocional até solteiro tem. Então, é o tipo de coisa que não é exclusivo do casamento. Se você acha que você deve se divorciar porque você está em causa emocional, a Bíblia fala que não, isso não existe. Então, Pastor Klaus. Não é Klaus emocional, não, viu? É caos. Não é Klaus emocional, eu acredito que o caos emocional tem muito a ver com esse momento de uma geração, né, que está passando por uma frustração muito grande, que não consegue lidar com as suas frustrações. E isso vai gerando uma pressão, aumento de doenças emocionais, o problema do suicídio, problemas com doenças aí do burnout, borderline. Isso vem gerando todo um caos emocional dentro da família, né? E acredito que a pessoa precise pedir ajuda, né? Mas sempre lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família. Mas são problemas que são recorrentes e que as pessoas estão vivendo muito nesse tempo de pandemia, um momento de frustração. Um momento de dificuldade de lidar com os problemas da vida e se acertar dentro de casa.
Maravilha. Segunda hashtag, violência doméstica. Tem tudo a ver com a questão do divórcio, tem tudo a ver. Acho que tem sido uma das grandes causas, isso dentro da igreja, até entre casais cristãos, né? Onde o marido até pastores, né? Por causa da violência doméstica. Então, acredito que tenha tudo a ver com o nosso debate de hoje. Nicolas? Acho que tem conexão, sim. Infelizmente, as pesquisas mostram que existe muita violência doméstica dentro de lares cristãos, o que demonstra que, ao meu ver, existem muitos lares cristãos que se dizem cristãos, mas não são cristãos, ou às vezes por falta de conhecimento bíblico, as pessoas não crescem na fé, as pessoas não desenvolvem domínio próprio e acabam vivendo de modo carnal. Então, é uma hashtag que está dentro ali do assunto que a gente está tratando. Maravilha. Pastor Klaus. Eu perdi, não consegui ouvir qual é o tema. Violência doméstica. Violência doméstica. Eu queria dar um conselho, né? Peça ajuda. Você que está passando por isso, você que sofre, você que está passando por momentos de dificuldade, converse com o seu pastor, converse com a sua liderança, busque ajuda, porque a tendência da violência doméstica é aumentar, né? Não é parar. A não ser que haja uma intervenção. E tem muita gente sofrendo aí em casa, em silêncio, e precisa realmente de ajuda. Então eu queria dizer que Deus vê você, que você não está sozinho, que existem pessoas que querem ajudar, que podem te ajudar, que podem te dar apoio, tanto espiritual como bíblico, mas também emocional, e que você precisa entender que você está correndo risco. Você está correndo risco até de vida e também de sofrer aí uma violência que pode te deixar numa situação que você não consiga mais resolver. Então, peça ajuda. Maravilha. Terceira hashtag, vida que segue. Vida que segue. É complicado, né? Mas acredito que tem a ver com o tema justamente no sentido daquela pessoa que precisa recomeçar por conta de um divórcio. Mas é uma palavra perigosa, a gente tem que pensar direitinho o que seria essa vida que segue, né? Porque nós não podemos ser negligentes com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, por mais que a pessoa tenha esse desejo de recomeçar, precisamos ver de acordo com os parâmetros bíblicos. Deixa eu só fazer uma consideração antes de passar aqui pro Nicolas. Eu vi uma consideração de um pastor que se divorciou e ele publica na internet: vida que segue, tô na pista. Nicolas. Tô na pista. Ridículo isso daí. As pessoas falam vida que segue porque elas querem se entregar seus próprios desejos, seu próprio coração. Então, se você se divorcia por esses fatores aqui que a gente mencionou, né, as únicas possibilidades que a Bíblia dá, e você fala vida que segue, espero que você entenda que a vida que segue agora continuando com o vínculo do casamento, mas a vida que segue agora é você vivendo sozinho ou se reatando com seu marido. São as únicas opções que a Bíblia tem. Agora, a vida que segue para balada, imoralidade, recasamento, esse tipo de coisa, é a vida que segue fora da orientação de Deus. Tô na pista, não tem jeito. Não, sem condição. Se for tô na pista. Vai ser atropelado se estiver na pista. Vai ser atropelado. Sem condições. Pastor Klaus. Bom, vida que segue. Primeiro, tome cuidado com essa frase, porque ela pode ser muito perigosa, pode declarar que você está indo para outro extremo, um extremo de liberalidade. Isso é perigoso. Mas se você sofreu, se você foi abandonado, se você foi vítima de violência, de adultério, se você passou por abusos, saiba que Deus ama você, Deus cuida de você, assim como cuidou da minha família, como cuidou da minha casa. Deus tem um destino para você e a vida vai seguir o seu caminho e você vai conseguir chegar a um momento onde você vai entender que Deus vai usar toda essa maldição, toda essa desgraça que aconteceu em bênção na sua vida. Vai transformar isso em bênção para você. Maravilha. Eu vou zerar aqui o hashtag, tinha mais 3 aqui ainda, mas não vai dar tempo. Vamos para as considerações finais. Eu creio que o assunto já foi bastante discutido, bastante debatido, então eu vou dar 1 minuto e meio para cada um dos nossos convidados, ok? Começo com o pastor Nicolas. Pastor, 1 minuto e meio. Ao jovem pastor Nicolas. Pois é. Bom, vamos lá, Cláudio. Algumas palavras finais aqui. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir aos jovens. Jovens, escolham muito bem os seus cônjuges. Perguntem ainda no namoro, antes do namoro, sobre divórcio. Se o seu candidato defende divórcio e recasamento, corre que é cilada. Ele vai usar isso contra você quando ele enjoar e coisa e tal. Você vai ser alvo disso. Aos crentes que estão em
em igrejas com pastores divorciados. Fujam daí também, é cilada. Esse pastor divorciado não cumpre mais os requisitos bíblicos e com certeza ele acoberta outros pecados na sua igreja para defender sua posição. Aos casais que estão passando por dificuldade, lutem até além das suas forças. Não há nada que possa dissolver o vínculo estabelecido por Deus, a não ser o próprio Deus quando recolhe uma das partes. Então assumam seus papéis no lar, procurem uma igreja bíblica, inundem a vida de vocês com oração e palavra de Deus, parem de buscar ajuda em coisa psicologizada, vá na palavra de Deus, que é onde nós temos tudo que precisamos para a vida e para a piedade, é o que Pedro nos ensina. E aos casais em geral, uma última orientação: nem brinquem com a palavra divórcio. Existem casais que às vezes brincam: se você continuar assim eu vou me separar de você. Esse tipo de brincadeira não deve estar no meio do meio dos crentes, não deve fazer parte do nosso palavreado, porque Deus abomina o divórcio e nós não podemos brincar com aquilo que Deus abomina, com aquilo que Deus reprova. Isso é banalizar o divórcio e começar a tornar isso algo risível, algo engraçado e portanto sem importância. Então as minhas considerações finais vão nesse sentido. Claro que existem muitos outros tópicos para falar dentro disso, mas eu acho que isso resume bem os conselhos finais aí para esse... Maravilha. Os dados, se o pessoal quiser fazer contato contigo, mas só aproveitando aqui para auxiliá-lo, inclusive, se você tem um pastor que é divorciado, primeiro analise o motivo, porque se for o caso de adultério, não há problema, correto? Ele não pode mais ser pastor, né? Se ele continua sendo pastor divorciado... Mas a mulher adulterou e foi embora, ele abre mão do pastorado? Tem que abrir. Ele não cuidou bem da própria casa. Ei, maravilha! Isso aqui dá tema para debate ainda, viu? Dados para contato. Claro, sempre que a gente vem aqui, o pastor Isaac, a gente sempre dá uns temas de debate de tabela, né? Para falar disso. Bom, nosso contato é igrejaredenção.org.br, também tem Igreja Redenção no Instagram, no Facebook, Igreja Batista Redenção, e lá tem os contatos dos pastores, os meus contatos ali também, e também no YouTube, Igreja Batista Redenção. Olha que pastor Nicolas, para quebrar o seu galho, a Ana Paula dizendo assim: eu sou pentecostal, mas adoro esse pastor Nicolas. Opa, olha tá vendo só, aí? E você descendo o cajado dos pentecostais, tá vendo? Muito obrigado, Ana, aí. Deus abençoe, querida. Pastor Luciano Scala, 1 minuto e meio. Muito bem, primeiramente quero agradecer mais essa oportunidade de estarmos juntos para debater de um tema tão importante. Jesus foi questionado acerca disso. Na sua época existia essa questão também, desde aquele momento onde Moisés colocou a carta de divórcio, Deuteronômio 24. E naquele momento existiam dois lados, né? Existiam aqueles que eram mais radicais, aqueles da escola Hillel, que qualquer motivo poderia se divorciar. E existiam os outros, né, da escola Shammai, que acreditavam que era apenas no caso de adultério. Jesus foi equilibrado. Ele disse que o adultério, sim, a porneia, era o motivo que a pessoa poderia se divorciar, né? E, bom, as minhas considerações são essas. É a consideração bíblica, no sentido de que existe sim a justificativa ocorrendo o adultério, ocorrendo o abandono, conforme Paulo depois coloca lá na segunda carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Então acredito que cada caso deve ser avaliado. Tendo uma situação de violência, deve sim procurar ajuda policial, deve se procurar um auxílio, porque nenhuma violência pode ser admitida dentro de um casamento. Então quero concluir a minha fala dizendo isso, que biblicamente nós temos esse amparo e que Deus abençoe a todos. Se você está casado, enfrentando um momento difícil, busca ajuda em Deus e com certeza o Senhor vai ajudar, vai te dar estratégias para você recomeçar, para você curar o teu casamento. Maravilha. Pastor Cláudio, os dados para contato? Os dados, Facebook, Twitter ou Instagram, você me encontra Luciano Scala. Também no YouTube nós temos vários vídeos falando sobre a temática de casamento. Então você pode procurar e você com certeza será abençoado. E também lembrando, nós temos um trabalho com dependentes químicos, precisando de ajuda, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 011 São Paulo 96424 2661. Maravilha. Pastor Klaus, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade. Esse é um tema que mexe bastante comigo, porque, como eu disse, nasci numa casa que teve esses problemas, né? E graças a Deus, Deus restaurou. E eu creio que Deus tem restauração para você, tem restauração para sua família. É claro que a gente vive uma generalização dos problemas, a gente gosta de colocar as coisas de uma forma assim, é ou não é, mas a vida não é bem assim. Por isso que Jesus disse, quando foi perguntado, né, por que Moisés deu a carta de divórcio, ou autorizou, ele disse que é a dureza do coração do homem.
Nesses dias o nosso amor tem se esfriado, a Bíblia já previa isso, a palavra de Deus já disse que o amor de muitos esfriaria e muita gente tem vivido assim. Mas eu gostaria de falar agora um pouquinho para aquelas pessoas que sofrem, que foram traídas, que foram vítimas de violência, que passaram por dificuldades, que tentaram fazer o seu melhor, buscaram a Deus, oraram, fizeram jejum, clamaram e mesmo assim sofreram a decepção de ter sua casa rompida, suas alianças quebradas. Que Deus guarde a vida de vocês, que vocês não desistam de buscar a presença de Deus, que vocês sejam sempre aqueles que estão entendendo que Deus ama a vida de vocês e que infelizmente isso aconteceu, mas a gente não pode achar que isso é o fim, que Deus não está olhando para vocês agora e que Deus ama mais a mim, que sou casado há 27 anos, do que a vocês que passaram por isso. Então, que a igreja possa se levantar em amor e que a gente possa ser essa igreja de samaritanos, né, que pega as pessoas feridas e recupera e trabalha na vida delas. O meu desejo é que cada um de nós possamos agora olhar e entender que para Deus não existe grandes pecados e pequenos pecados, a gente precisa estar em santidade em todas as áreas da nossa vida e precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E que Deus possa aí estar consolando corações de pessoas que fizeram o seu melhor, mas que se sentem culpados por não ter vencido nessa área. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no Instagram, Klaus Piragini, ou se você preferir também, no YouTube, você vai encontrar como Igreja Quírios. Tudo que a gente tem está escrito Igreja Quírios. Obrigado ao Nicolas. Nicolas, eu só falei da sua idade por causa da lei de 1977, mas você é um cara muito inteligente, que Deus te abençoe. Obrigado, Luciano, porque eu já conheço você há muito tempo, que Deus te abençoe também. E Cláudio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Vida, que eu gosto tanto. Eu que agradeço, pastor, obrigado pela sua participação e obrigado a todos os nossos convidados. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, eu diria que eu termino o programa hoje satisfeito, porque há tempos atrás, eu não diria nem muito tempo atrás, eu diria pouco tempo atrás, discutir esse tema era um tema que essencialmente o posicionamento dos debatedores era não pode e ponto final. E hoje o programa foi muito equilibrado, ou seja, nós tivemos opiniões divergentes, mas que acabaram chegando à conclusão de que em alguns casos há sim a possibilidade, inclusive bíblica, para que haja o divórcio. O que não dá o direito, ou o que não dá nós vamos tomar muito cuidado é exatamente com essa banalização. Eu iria até um pouco mais longe. O resultado da pesquisa está dando o seguinte: 84% sim e 16% não no Facebook, e 79% sim no Instagram e 21% não, dizendo que não, em hipótese alguma. E eu confesso que eu oro a Deus para que esses que responderam não em hipótese alguma, que nunca aconteça um caso dentro da sua família. Seja ele de adultério, porque veja, a própria Bíblia em caso de adultério é clara de que há possibilidade do divórcio. Quem defende que não em hipótese alguma está dizendo, olha, nem em caso de adultério a pessoa pode se separar, ela pode se divorciar. Então veja que você está indo contra a própria Bíblia, contra o próprio Deus, a não ser que você não tenha entendido a pesquisa, mas ela está clara, não em hipótese alguma. E o adultério é uma condição dada pela Bíblia. O entendimento que eu vi dos nossos convidados de hoje e que não vi há muito tempo, ou algum tempo atrás, de boa parte, é capaz obviamente de ter muitos líderes que ainda defendem isso, é que no caso de agressão e assim por aí que também não pode. Quando na realidade a Bíblia fala sobre dureza de coração. O que é dureza de coração? Ou se a gente for até um pouco mais longe, em adultério, a gente traduz adultério simplesmente como adultério sexual, né? Mas o adultério, eu posso adulterar um contrato, eu posso adulterar um documento. Então quando a Suênia mencionou isso, quando nós adulteramos, quando nós rompemos um contrato, quando nós praticamos uma agressão, isso nada mais é do que acaba sendo um adultério também. Adulteramos o acordo original. O original era ser fiel até a morte, na pobreza, na riqueza, e houve um adultério deste combinado. Então isso, eu tô olhando pro tempo aqui, tô me lascando. Mas vamos lá, tô acabando já. Mas a questão é, há possibilidade? Sim. Agora, mesmo que você tenha sido agredido, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Houve agressão. Separo de imediato? Não. Primeiro lute pelo seu casamento. O divórcio tem que ser a última opção. O que eu não
consigo compreender a pessoa ela é agredida constantemente. Meu amigo, aí vaza, procure os seus direitos, procure a polícia e denuncie, inclusive, o desgraçado ou a desgraçada está cometendo isso dentro da sua casa. Agora, no restante, se a pessoa foi agredida uma vez, não tem isso, a não ser que um tapinha, levou um tapinha, já saiu, eu vou me divorciar hoje, na verdade já queria divorciar. Porque até nestes casos é importante que você entenda que o casamento é instituição divina e você deve procurar manter o seu casamento. O assunto vai longe, ficou até curto o programa, mas nós vamos voltar com esse tema em algum outro dia. Que Deus abençoe a sua vida no nosso Word Cloud de hoje. Vamos ver o resultado rapidamente aqui pra gente encerrar o programa. Temos Word Cloud? Não? Temos aí. Tá me dizendo que temos ali. Vamos ver subir aqui. Vamos ver subir aqui o Word Cloud. Word Cloud são as palavras mais citadas pelo nosso próprio ouvinte. Eu fiquei triste até quando tinha tanta coisa que eu gostaria de falar, mas nós vamos voltar. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre o recasamento. Vamos ver se eu trago o Nicolas de novo para falar sobre recasamento, se é possível recasar. O camarada casou e agora vai exercer ministério. Que coisa. Vamos lá, não subiu aqui, Ale? Tá chegando, só falta isso. 3, 2, 1. Pastor Cruvinel já tá olhando para mim. Tá nada. 3, 2, 1, não veio. Não subiu, ficamos sem o nosso Word Cloud de hoje, então amanhã tem mais. Que Deus abençoe vocês. Todo mundo na telinha, todo mundo dando tchauzinho aí, o Nicolas com a sua máscara de tartaruga ninja. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço, fica com Deus. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo tudo de bom com Cláudio Apolinário e Carlos